Uma simples mensagem numa garrafa deixou todos os cientistas do planeta azul à beira da loucura. O Lin Yue foi transportado para o campo de provas dos deuses. Bastava-lhe sobreviver 7 dias numa ilha para se tornar o mestre da mesma. Mas, para seu azar, despertou o sistema mais inútil de todos, a mensagem numa garrafa dos infinitos mundos, no meio do desespero. Enviou à família uma garrafa com a sua carta de despedida. E o resultado? A nação do dragão entrou em choque absoluto. O cristal mágico que enviou permitiu que 1 milhão de soldados despertassem poderes sobrenaturais num piscar de olhos. Com o cristal de solo levado para a lua, os especialistas garantiram ser possível encher a nossa segunda casa com plantações de arroz. Na internet todos o chamavam de o deus louco da construção. Mas de repente, um aviso surgiu no ecrã. A vida do Lin Yue estava por um fio. O sistema, com a sua voz fria, sugeriu que ele abandonasse a ilha e se tornasse num vagabundo. Ficaria à mercê de ser invocado por outros para renascer. Mas o Lin Yue cerrou os dentes. Aguentou firme. Eu recuso-me. Prometeu a si mesmo não ceder, nem que lhe restasse apenas um sopro de vida. O pior é que estava à beira do colapso, precisava desesperadamente de um milagre. Mas a realidade deu-lhe uma valente bofetada. A ilha número 10.086 estava em ruínas. A cabana não passava de meia dúzia de galhos secos. O Lin Yue ardia em febre, com o rosto escaldante e o corpo completamente sem forças. Os seus atributos mostravam o seguinte: Constituição 2. Com febre alta, vômitos e diarreia em simultâneo, a sua barra de vida estava no limite mínimo. A sua habilidade, mensagem numa garrafa dos infinitos mundos, parecia algo incrível, mas na prática, era um autêntico lixo. A sua pontuação de sobrevivência era de 0,3. Restavam-lhe apenas 2,8 dias de vida. Podia morrer a qualquer instante, e se aceitasse tornar-se num vagabundo. Havia 100% de hipóteses de virar um escravo sem cérebro noutra ilha. A humilhação seria total. A ironia disto tudo é que há apenas 3 dias, o Lin Yue era um simples estudante universitário no planeta azul. Abriu uma mini aplicação de mensagens em garrafas por acaso e pumba, foi sugado para este jogo mortal de sobrevivência nas ilhas. Aqui não há continentes. Apenas um mar sem fim. Ilhas espalhadas por todo o lado e guerreiros de toda a parte a formarem equipas para desbravarem terreno. Tudo focado em criar materiais e invocar aliados. Até monstros de outras raças apareciam sem parar. E todas as manhãs, surgiam baús misteriosos na praia, para tornar a sobrevivência ainda mais intensa. Mas o que realmente separava os fortes dos fracos era o talento inicial. O Lin Yue achou que ia ser o protagonista de um filme. Sonhava em despertar uma habilidade divina de nível SSS. Mas o que calhou na rifa? Mensagem numa garrafa dos infinitos mundos. Um nome muito pomposo. Ponto, mas que na verdade não servia para nada. Só gerava 3 garrafas por dia. Davam para guardar coisas e enviar mensagens. Na teoria, espetacular. Na prática, era pior do que aquele famoso bônus de cortar lenha a triplicar. Nos primeiros 2 dias, ele atirou as 6 garrafas ao mar. Na esperança louca de conseguir trocar por recursos. O resultado? 0. Nenhuma única resposta. Se o Lin Yue conseguiu sobreviver até agora, foi só graças à água e ao pão que encontrou no primeiro baú. E para piorar tudo, uma brisa fria começou a soprar. Sentiu o rosto gelar, enquanto a sua mente começou a passar um autêntico filme. Recordações de infância e imagens da sua família invadiram-lhe os pensamentos. E pensar que tinham passado apenas 3 dias. Mas parecia que estava a um passo de dar a mão à Dona Morte. Queria deixar pelo menos uma última marca neste mundo. Com um esforço tremendo, o Lin Yue escreveu a sua carta de despedida. Agarrou na garrafa. As lágrimas caíram-lhe sobre o papel, misturando-se com o vento que vinha do mar. Mana, acho que te vou desiludir. Cada palavra dói no coração, dizendo aquela frase em que é mais difícil de acreditar. Fui parar a outro mundo. Isto aqui é muito mais cruel do que nos livros. Até aquelas pedras e paus já gastos, ele deixou para Lin Xixi, como uma recordação. E recomendou-lhe, especialmente, que aquele misterioso cristal de terra, se fosse mesmo útil, fosse entregue ao Estado. Os seus últimos pensamentos foram só para a família e para o seu país. Logo de seguida, uma avalanche de memórias invade-lhe a mente. Os pais a sacrificarem-se. E foste tu que aguentaste a família toda. Tu choraste por mim. Lutaste para eu entrar na faculdade, fingiste gostar daquela minha comida desastrosa. Cada momento de carinho passou pela cabeça de Lin Yue, mas ele já não conseguia aguentar mais. Restando apenas uma palavra, mana, eu já não aguento mais, mas lembro-me de tudo, está tudo gravado no meu coração. Finalmente, ele largou a garrafa com a mensagem. Empurrou-a para o mar, deixando escrita uma despedida sem volta. Com um sorriso nos lábios, ele murmurou baixinho. Voltei para casa? Que quentinho! Na praia, o rapaz caiu silenciosamente, como se fosse um ciclo do destino.
ao mesmo tempo a milhares de quilômetros dali, no Instituto de Investigação Extraterrestre da Estrela Azul, a Lin Xixi estava atarefada com uma experiência. E foi uma simples mensagem na garrafa que deixou todos os cientistas da Estrela Azul de cabeça perdida. Lin Yue foi parar ao campo de provas dos deuses. Bastava sobreviver 7 dias numa ilha deserta para se tornar o mestre da ilha. Mas acabou por despertar o sistema mais fraco de todos, o sistema da garrafa interdimensional, em pleno desespero. Enviou à família uma garrafa com a sua carta de despedida, e isso acabou por provocar um choque tremendo no país do dragão. Quando o cristal mágico chegou, 1 milhão de soldados transformaram-se instantaneamente em seres com poderes sobre-humanos. O cristal de terra foi levado para a Lua, e os especialistas garantiram que dava para plantar arroz em todo o nosso segundo planeta-mãe. A internet foi à loucura com esta febre de construção, a milhares de quilômetros dali. No Instituto de Investigação Extraterrestre da Estrela Azul, a Lin Xixi estava atarefada com uma experiência. De repente, sentiu uma dor forte no peito, como se a sua alma tivesse levado uma marretada. Alguém no laboratório brincou: "O teu irmãozinho está com saudades tuas outra vez, não está?" Por instinto ela pegou no telemóvel e ia ligar ao Lin Yue. Mas o seu coração começou a bater mais depressa. O seu sexto sentido dizia-lhe que algo estava mal. Foi nesse preciso momento que as engrenagens do destino começaram a girar em silêncio. A familiar, Lin Yue. Desaparecido há 48 horas. Por favor, entre em contato imediatamente. Caso contrário, a busca automática será ativada. A rede celeste enviou-lhe uma mensagem fria e automática. Naquela altura, a Lin Xixi deu apenas um sorriso leve, achando que era só mais um esquema de burla. Meu irmão está perfeitamente bem, não precisa de se preocupar, mas a realidade deu-lhe uma autêntica bofetada logo a seguir. Ainda ela não tinha recuperado das dores e do coração acelerado, e de repente começou um alvoroço gigantesco no laboratório. Xixi, vem cá ver rápido. O nosso velho detetor de fatores extraterrestres acabou de se acender. E mais, desde quando é que tens uma garrafa em cima da secretária? E não é que tem lá uma carta dentro? A Lin Xixi andava tão com a cabeça na lua que nem tinha reparado naquela garrafa de vidro estranha, até que olhou bem para o envelope dobrado lá dentro. Era aquela dobragem que ela própria tinha ensinado ao irmão quando eram pequenos. Aquela recordação profunda fez a sua alma estremecer violentamente. Quando era pequeno, em todas as festas, o Lin Yue dobrava os postais assim. E sem hesitar, ela correu, arrancou a rolha e tirou o envelope num ápice. As 2 grandes letras negras na frente atingiram-na em cheio no coração. Com as emoções a varrê-la como um tsunami, a Lin Xixi rasgou o papel da carta com as mãos a tremer. Mana, receio já não conseguir cumprir a promessa de ganhar dinheiro e de te comprar uma casa. Eu queria tanto voltar para te ver, mas eu já não aguento mais. Hoje, o meu corpo cedeu de vez. Ao olhar para a caligrafia desfocada na carta, a respiração da Lin Xixi gelou num instante. Aqueles pequenos objetos lá de casa e o cristal de terra que ele amarrou num fio para fazer um colar. A cada frase que ela lia, sentia que o coração ia arrebentar. Tantas memórias de infância, todas escritas naquela carta. Eu lembro-me de tudo, mas já não tenho força nenhuma. Se receberes isto, responde-me pela garrafa à deriva. Eu vou responder, prometo. Não fiques triste. Parte-me o coração ver-te a chorar. Sê feliz. As lágrimas da Lin Xixi começaram a jorrar, enquanto ela tapava a boca com força desesperada para que os colegas não a vissem a desabar. Mas os soluços engasgados não tardaram a denunciá-la. Xixi, o que se passa contigo? Não é nada? Eu preciso de um medicamento específico. Ela levantou a cabeça bruscamente, com um rasgo de inspiração na mente. A função da garrafa à deriva. O Lin Yue explicou muito bem na carta. Depois de confirmar a recessão, a garrafa grava as coordenadas e cria um portal de teletransporte de via dupla. E ainda consegue levar 1 metro cúbico de mantimentos. É só guardar lá dentro e deitá-la à água de novo. Tudo que ela quisesse podia ser enviado para o outro mundo. Mal o colega ouviu isto, desatou a correr para ir buscar os medicamentos. A Lin Xixi já tinha transformado a sua dor em ação, a lutar com todas as forças para manter a calma. O seu irmão tinha viajado para outro mundo. Agora ela não tinha escolha. Tinha de acreditar nos melhores e mais recentes medicamentos da Estrela Azul. Se chegassem àquele mundo, a febre alta e os vômitos deixariam de ser um problema. Com a mente bem clara, ela pegou depressa no telemóvel e começou a encomendar tudo à pressa. Água engarrafada, rações compactas, analgésicos, e até lhe juntou um grande cutelo de talho comprado em seu nome. Tudo pensado ao mais ínfimo detalhe, e não demorou muito, até começarem a chegar dezenas de sacos com mantimentos novos à porta do laboratório. Chegara a hora de testemunhar um milagre. A Lin Xixi correu para um canto e desbloqueou a garrafa à deriva, foi metendo tudo lá para dentro um a um e selou muito bem a tampa. Quem diria que uma simples garrafa à deriva iria deixar todos os cientistas da Estrela Azul à beira da loucura? O Lin Yue viajou para o campo de provas dos deuses,
Bastava-lhe sobreviver aos 7 dias da provação na ilha para se tornar o mestre da ilha. O que ele não esperava era despertar o sistema mais fraco de todos, o sistema da garrafa à deriva do multiverso. No seu momento de maior desespero, enviou uma garrafa com a sua carta de despedida para a família. O resultado provocou um abalo sem precedentes em todo o país do dragão. O envio do cristal mágico de volta fez com que 1 milhão de soldados evoluíssem de imediato para o nível sobre-humano. Com os cristais de terra na Lua, os especialistas garantiam que podiam encher o nosso segundo planeta de plantações de arroz. Na internet, já todos lhe chamavam o maníaco das infraestruturas. E a seguir, chegara a hora do milagre. A Lin Xixi correu para o seu cantinho e destrancou a garrafa à deriva. Colocou lá dentro os mantimentos todos com muito cuidado e selou a tampa. E de repente, ela viu a pilha de coisas no chão ser sugada como se fosse magia, e com um zumbido, desapareceram todas do nada. Tudo foi absorvido pela garrafa, e ficou cheia num só segundo. Isto é literalmente a versão real da cabaça mágica do mestre sábio. Resultou. Sendo assim, aquele cristal de solo de nível 1 é mesmo imbatível. Faz com que as culturas num hectare de terra cresçam 10 vezes mais depressa, sem restrições. Se isto pudesse mesmo ser expandido a todo o país, a agricultura, os campos medicinais e até o setor aeroespacial. Era uma loucura de possibilidades. A Lin Xixi estava completamente em êxtase. A sua alma estava a arder de entusiasmo. Xixi! Trouxe os medicamentos. Uma colega, ofegante, entregou-lhe os frascos. No rótulo lia-se de forma bem visível, uso interno exclusivo. Foste incrível. Ela guardou a medicação a toda a pressa. E, num movimento instintivo, apertou com força aquele colar amarelado, o cristal de solo. Colega, podes ajudar-me a contactar o professor? É um assunto de extrema urgência. O professor. Esse cristal na tua mão é bem peculiar. De onde é que isso veio? Foi uma prenda do meu irmão mais novo. A expressão da Lin Xixi era indecifrável. Não estava com vontade de dar grandes explicações. Na verdade já tinha tomado uma decisão. Iria arriscar tudo pelo irmão. Se até o detetor extraterrestre tinha reagido. Seria melhor o professor vir dar uma vista de olhos. Entendido. A colega ficou surpreendida e desatou a correr para fora do laboratório. Nesse momento a Lin Xixi depositou todas as suas esperanças e inquietações. Ponto naquela carta e no cristal de solo. Com toda a reverência, colocou o colar de cristal ao peito. Ocultando toda a emoção na própria respiração, escreveu uma carta breve e direta. Depois, atirou cuidadosamente a garrafa à deriva, cheia de mantimentos, para dentro do alguidar com água. Meu irmão, tens de aguentar firme. Ao mesmo tempo, numa ilha deserta e remota, a janela do sistema de sobrevivência surgiu de repente com um estrondo. O Lin Yue, meio inconsciente, ouviu o som de notificação, sentindo uma nova onda de vitalidade a invadir-lhe o corpo. Acordou a custo e reparou que, ali mesmo na areia, repousava uma garrafa trazida pelas ondas. A garrafa à deriva chegou. Emocionado, o Lin Yue apanhou-a de imediato. Todas as dores e o mal-estar desapareceram num instante. As notificações do sistema também foram atualizadas. É a resposta da mana! Sem hesitar, arrancou a rolha. O seu olhar fixou-se logo na caligrafia familiar da Lin Xixi. Dentro da garrafa, tens o medicamento mais recente do país do dragão. Toma-o e vais ficar bom num instante. Também te enviei todos os mantimentos que consegui arranjar. Lá no meio, vais encontrar um cutelo de talho. Não te esqueças de o tirar. Esse lugar é demasiado perigoso. Protege-te acima de tudo. Se te conseguires pôr de pé, não te rales a responder para já, despacha-te a tomar os comprimidos. Quando estiveres recuperado, dás-me novidades. O Lin Yue guardou a carta com todo cuidado no bolso. O coração aqueceu-lhe de gratidão. Começou logo a remexer nas coisas. E lá estava ela, a embalagem do medicamento especial, com a indicação de uso interno. Puxou também uma garrafa de água mineral. Engoliu os comprimidos à pressa seguindo as instruções. Passado pouco tempo, a cabeça ficou mais leve. E ele voltou a estar a 100%. Este era o verdadeiro poder da tecnologia do país do dragão. O Lin Yue soltou um profundo suspiro de alívio. No entanto, mal o efeito da recuperação assentou. A fome atacou-o feroz, como uma autêntica fera. Ainda bem que as provisões da Lin Xixi tinham um pouco de tudo. Havia refeições de aquecimento instantâneo de todos os tipos, e até uma caixa de arroz com pernil de porco a fumegar de tão quente. Os olhos do Lin Yue quase deitavam estrelas. A esfregar as mãos, não se conteve e começou a devorar tudo. Mas, antes mesmo de acabar de comer, um alerta do sistema caiu sobre ele como um alarme de emergência. Parabéns por teres sobrevivido até ao 3º dia. Esta noite enfrentarás a primeira vaga do desafio das bestas mágicas. Missão das bestas mágicas, 1 de 5.
Esta noite, a barreira de proteção da ilha vai falhar e a energia demoníaca exterior vai invadir o local. Durante a noite, vão surgir monstros de ferro negro de 1 a 5 estrelas. Os núcleos de todos os mestres das ilhas ficarão completamente expostos. Os monstros vão atacar furiosamente. Se o núcleo for destruído, perderás imediatamente o teu estatuto de mestre. Não poderás usar os teus poderes de mestre da ilha. Mas ao derrotar as bestas mágicas, elas deixarão cair cristais mágicos, materiais e equipamento. A tabela de classificação está oficialmente online e será atualizada em tempo real. A classificação dos 1000 primeiros será fechada no dia seguinte. Recompensa por sobrevivência, um baú de ferro negro. Os 100 primeiros receberão um baú de bronze. Os 10 primeiros receberão um baú de prata, e o primeiro classificado leva diretamente um baú de ouro. Contagem decrescente. 7 horas, 59 minutos e 59 segundos. Até há recompensas de classificação, então tenho de dar o meu máximo. O Lin Yue ficou logo cheio de energia, largando imediatamente a sua tigela de arroz com carne de porco. Com os olhos a brilhar, pensou que 8 horas de preparação seriam mais do que suficientes para ele. Ele bebeu uma garrafa de água de um trago, e o seu olhar fixou-se logo na sua nova faca de osso mais 10. Nisto, a janela do sistema voltou a acender-se. Assim que o Lin Yue agarrou na faca, sentiu uma segurança que já não tinha há muito tempo. Esta arma era 10 vezes melhor do que o machado de pedra que ele tinha feito. Mesmo sendo apenas um utensílio de cozinha, neste mundo selvagem, era um começo absolutamente perfeito. Agora que a sua força tinha recuperado totalmente para 8, com esta faca na mão, o seu poder de ataque passava dos 100. A confiança do Lin Yue atingiu o máximo. Só o facto de sair de dia fazia com que os monstros normais fossem ameaça zero para ele. Ele saiu de casa, levando a sua faca, e deu a volta à ilha para recolher os pontos onde surgiam os baús de hoje. Depois de dar uma volta completa, acabou por encontrar 2 baús de ferro negro e regressou ao centro da ilha. Assim que garantiu estar em segurança, o Lin Yue não se conteve e abriu logo o primeiro baú. A rezar em silêncio. Vá lá, sai-me um cristal elemental de topo. Era perfeito para poder aumentar os meus atributos. Isto não serve para grande coisa. Fez um esgar de desdém e abriu o segundo baú. O Lin Yue ficou logo sem palavras. Poxa, isto tem menos utilidade do que um bocado de ferro. Na verdade, o núcleo da ilha já tinha fórmulas de criação automáticas, mas muitos esquemas tinham de ser trocados por pontos de marca. E quanto mais se subia de nível, menos pontos se ganhava. Por isso, toda a gente escolhia desbloquear primeiro os itens raros do núcleo. E no caso de equipamento básico como machados e picaretas de pedra, muitos mestres das ilhas preferiam usar logo seus pontos para os obter. Encontrar plantas de construção dependia puramente da sorte, e as que sobravam podiam ser vendidas na loja. Não aconteceu absolutamente nada. Parece que para conseguir coisas boas é preciso ter mesmo muita sorte. Estes baús de ferro negro não dão garantias nenhumas. Esta noite vou ter de dar tudo por tudo. Tenho de lutar pelo primeiro lugar. O Lin Yue tomou logo essa decisão. Mesmo que até agora só tenha tido azar, se conseguir agarrar aquele baú de ouro, o lucro vai ser gigantesco. A abanar a cabeça para limpar as ideias, ele abriu o canal de conversação. Desde que tinha ficado doente, o Lin Yue quase não tinha lido as mensagens do grupo. Mas agora que o desafio das bestas estava à porta, tinha de perceber em que nível estavam os seus adversários. O canal mostrava o número de pessoas online, 763 de 1000. Só restam pouco mais de 700 pessoas. O Lin Yue apanhou um susto, apesar de esta queda abrupta significar menos concorrência. Morreram quase 300 pessoas em apenas 3 dias. Esta taxa de mortalidade é digna de um inferno. Um arrepio frio percorreu o corpo do Lin Yue, enquanto pensava. Se não fosse ter usado aquela garrafa deriva para contactar a minha irmã, provavelmente já tinha batido as botas. Justo quando estava a pensar nisso, o chat do grupo foi subitamente inundado de mensagens. Zhang-san, isto é absurdo demais, já nem dá para sobreviver nesta ilha de porcaria. E ainda temos de farmar bestas mágicas. Li Si, que raio de provação é esta? Eu já não brinco mais a isto, socorro! Haverá alguém que me possa levar de volta à terra? Wang Wu. Esta noite acho que só o meu cadáver vai dar a costa. A minha ilha é só uma pedra partida e um bocado de erva. Shenlin. Deixem-se de mariquices, as bestas mágicas não servem mesmo para matar e farmar? Com 3 cristais mágicos já subi para o grau 1. Grau 1. As pupilas de Lin Yue contraíram-se, e o seu instinto de perigo disparou ao máximo. Se a grande batalha vai mesmo começar, imediatamente. Ele abriu a tabela de classificação regional, e mesmo à frente dos seus olhos estava o exibicionista do Qianlin. Número 1. Qianlin. Pontuação: 0, 0, 0, 3, 1,
2, 3, 8. A grande batalha está prestes a arrebentar. E não só, os primeiros 7 classificados já têm pontos, mas ainda estão todos presos num só dígito. Huanhan Chenlin, como é que conseguiste fazer isso? Os animais da ilha ainda não se transformaram em monstros, pois não? Chenlin, estúpidos. Se os monstros não dão spawn na ilha, não acham que podem muito bem vir ter a ilha sozinhos? Chenlin, vejam bem. Estas foram as bestas mágicas que matei esta noite. O primeiro lugar desta noite é meu. Nem pensem em roubar-me o baú de ouro. Zhang San, chefe, és incrível. Podes partilhar um bocado dessa carne de peixe comigo? Estou disposto a colar-me a ti e seguir as tuas ordens. Podes ensinar-me em privado como caçar monstros em segurança? Nesse momento, Chenlin publicou algumas fotografias de cadáveres de monstros. O canal explodiu instantaneamente e o ecrã encheu-se de pessoas a elogiá-lo. Toda a gente se queria colar ao Chenlin para partilhar dos seus recursos. Lin Yue não se juntou à confusão, mas sim clicou nas imagens para ver com atenção. Na areia da praia estavam deitados vários monstros em forma de peixe, e havia também cristais de gelo espalhados. Parece que o talento do Chenlin é mesmo do atributo de gelo. Na segunda fotografia, um cristal mágico azul escuro chamava imenso a atenção. Era precisamente um item raro para aumentar os atributos. Lin Yue ficou maravilhado por dentro. Mas não tinha a mínima intenção de arriscar a vida no mar. De acordo com as regras, fora da ilha tudo estava repleto de energia demoníaca, e basicamente todas as criaturas marinhas se tinham transformado em monstros. Bestas mágicas de nível ferro negro, bronze, prata e até mesmo de nível ouro, podiam estar todas escondidas debaixo de água. Mas desde que ele não entrasse no mar, estes monstros jamais subiriam para a terra. Com a ajuda da garrafa à deriva, posso perfeitamente evoluir de forma estável e sem pressas. Ele gozou consigo mesmo em voz alta, e depois murmurou. Na verdade, a razão principal é que eu não sei nadar. Ao pensar nisto, Lin Yue sorriu e tirou novamente uma garrafa à deriva. É melhor enviar primeiro uma mensagem e dizer que estou bem. Ou se calhar contacto primeiro a minha irmã. E murmurou de novo para si mesmo. Além disso, também devia contactar o país. Entretanto, no exterior do Instituto de Investigação Extraterrestre do País do Dragão, professor, chegamos. Um carro oficial preto parou, e dele saiu um idoso de cabelos grisalhos, mas com um ar bastante enérgico. Ele era grande autoridade na área das civilizações extraterrestres, Zhao Jianan. Qin Nan, que estava à espera à porta, apressou-se a recebê-lo. Professor, chegou tão depressa. Zhao Jianan não perdeu tempo com cumprimentos e entrou a correr no Instituto de Investigação. Com um sobrolho franzido, exigiu. Fala depressa. O que disseram ao telemóvel, é mesmo verdade? O detetor de fatores extraterrestres acendeu mesmo? Depois de falar, Zhao Jianan parou à porta do laboratório. Hesitou um momento antes de ganhar coragem para empurrar a porta. Virou a cabeça e perguntou ansioso. Qin Nan acenou com a cabeça, muito firme. É a mais pura das verdades. O laboratório tem gravações do dia todo. O professor pode perguntar diretamente a Xixi. Zhao Jianan soltou um pequeno suspiro de alívio, mas, ao empurrar a porta, as veias das suas mãos saltaram. Estava tão emocionado que as mãos lhe tremiam. 30 anos. 30 anos exatos, desde que o detetor de fatores extraterrestres foi criado. Nunca mais se acendeu sozinho, depois da missão a Marte do País do Dragão há 50 anos. Ponto foi como se a tecnologia do nosso país ficasse bloqueada. Toda a esperança passou a depender de uma civilização extraterrestre. Ele foi um dos primeiros cientistas do projeto, e o único que aguentou firme até os dias de hoje. 30 anos sem resultados, e os recursos da Estrela Azul estão cada vez mais escassos. O financiamento para a investigação diminuía de ano para ano. Toda a esperança residia naquela máquina. Mas, se fosse um falso alarme, aquela última réstia de esperança ia apagar-se. E ele não teria outra escolha senão reformar-se cheio de remorsos. Estes pensamentos andavam às voltas na cabeça de Zhao Jianan. Ao ver isto, Shen Nan apressou-se a empurrar a porta. Xixi. O professor chegou, não tinhas algo importante para lhe contar? Professor Lin Xixi fez os possíveis para controlar as emoções. E perguntou com muita seriedade, o professor acredita que existe um mundo completamente diferente do nosso? Outro mundo? Estás a falar de outro planeta, não é? Zhao Jianan estava confuso. Mas Lin Xixi abanou a cabeça muito decidida, não. É um mundo totalmente diferente. Que nem sequer pertence a este universo. Zhao Jianan deu um sorriso amargo, sem querer. Quis dizer uma piada, mas percebeu que a expressão de Lin Xixi era estranhamente séria. Ele arregalou os olhos. Tu, não me digas que o nosso detetor se ligou mesmo a outro mundo? Lin Xixi tocou lentamente no cristal castanho amarelado que tinha ao pescoço, e assentiu com firmeza. Para ser exata, fui eu própria que estabeleci contato com outro mundo. Não foi só através da máquina, assim que estas palavras saíram da sua boca. Então, o ambiente no laboratório explodiu de tensão.
Zhao Jianan e Shen Nan arregalaram os olhos ao mesmo tempo. Shen Nan ficou sem palavras. Xixi, queres dizer que aquela mensagem na garrafa de abocado veio mesmo de um mundo extraterrestre? Exatamente. Confirmou Lin Xixi, com toda a seriedade. Zhao Jianan levantou-se de um salto. Começou a olhar para todos os lados. Onde está essa garrafa? Onde é que ela está agora? Vocês não estão a enganar o vosso professor, pois não? Não estou a mentir ao professor, juro, eu acabei de a enviar de volta. Lin Xixi baixou ligeiramente os olhos. Enviada de volta? Como é que fizeste isso, afinal? Perguntou Zhao Jianan, desesperado. Shen Nan puxou-lhe discretamente a manga para o acalmar. Professor, é melhor deixarmos a Xixi explicar os detalhes primeiro. Zhao Jianan conseguiu finalmente conter a sua emoção. Recuperou o fôlego durante uns instantes. O professor promete não interromper. Conta tudo, com calma. A Lin Xixi acenou levemente com a cabeça. Professor. O professor lembra-se de que eu tenho um irmão mais novo? O Lin Yue. Eu lembro-me bem desse rapaz. Quando ele se matriculou na licenciatura, veio cá sozinho, muito independente e lutador. Lembro-me perfeitamente disso. Ele agora está desaparecido. Os dedos da Lin Xixi estavam gelados. Ela desbloqueou o telemóvel, mostrando a mensagem da rede Tianwang que tinha acabado de receber. O ar à volta deles parecia ter congelado. Desaparecido, o olhar do Zhao Jianan ficou gelado. A lidar com a Tianwang há tantos anos, percebeu logo que a mensagem era autêntica. A Tianwang tem uma precisão extrema a monitorizar os familiares. E agora, o paradeiro do Lin Yue era desconhecido. A situação tornou-se subitamente muito grave. Xixi. Ele foi raptado? Ou aconteceu outra coisa qualquer? Eu vou já usar os meus contactos e chamar a polícia. O Zhao Jianan apertou os punhos, com a testa tão franzida que parecia um nó, até deixou de lado por momentos a sua pesquisa sobre civilizações extraterrestres. Quero lá ver quem é que tem a coragem de fazer mal a um aluno meu. Surpreendentemente, a Lin Xixi puxou-o pelo braço com a voz a tremer ligeiramente. Não foi um rapto. E também não foi um acidente. Ele foi para outro mundo. As pupilas do Zhao Jianan contraíram-se violentamente. A Lin Xixi conteve as lágrimas e acrescentou num fio de voz. Mais exatamente, ele foi transportado para outra dimensão. Transportado? Deixou escapar o Shen Nan. Sim, para outra dimensão. A Lin Xixi acenou com a cabeça. O seu olhar voltou-se para o Zhao Jianan, e reparou que não havia qualquer sinal de dúvida nos olhos dele. Pelo contrário, havia até um certo brilho de expectativa. Em 30 anos de percurso científico, todo tipo de ciências ocultas ele já tinha testado. Na verdade, a ideia de viagens interdimensionais não era nada estranha para o Zhao Jianan. No fundo, ele até mantinha sempre essa pequena fantasia. O meu irmão foi levado para um mundo chamado Arena de Provação dos Deuses. Lá, só existe um mar infinito e ilhas desertas. Cada sobrevivente tem de lutar pelos recursos das ilhas. Os deuses escolhem humanos de inúmeras dimensões para participar, e obrigam todos a lutar uns contra os outros, para colonizarem um novo mundo passo a passo. De repente só se ouvia o som de respirações ofegantes na sala. Então, e o que é essa tua garrafa ao mar? É o talento especial do meu irmão, a garrafa ao mar dos 10.000 mundos. Consegue fazer a ligação entre vários mundos e permite enviar e receber coisas. Ele só tem 3 tentativas por dia, mas infelizmente, nos últimos 2 dias não conseguiu ligar-se a nenhum outro mundo. Ao chegar a este ponto, a voz da Lin Xixi já estava embargada. Só de pensar que o irmão estava doente e cheio de fome, desatou a chorar. Sem ter para onde se virar, ele escreveu uma carta de despedida, e por mero acaso conseguiu ligar-se ao nosso laboratório. Foi assim que a garrafa chegou até aqui. Antes que ela pudesse terminar a frase, as lágrimas da Lin Xixi começaram a cair a potes. Ela agarrou com toda a força o pendente de cristal que trazia ao pescoço, como se fosse a sua tábua de salvação. Então, os medicamentos que me pediste para levantar agora há pouco. Na verdade foram para... Isso mesmo? A Lin Xixi assentiu desesperadamente com a cabeça. Foram para lhe salvar a vida. Ele é o único irmão que me resta. Eu já nem quis saber se estava a quebrar as regras ou não. Eu assumo as consequências todas sozinha. Não tenhas medo, Xixi. O professor assume a responsabilidade. Mas e depois? O que é que lhe aconteceu? O Zhao Jianan bateu no peito a tentar consolá-la. Contudo, a Lin Xixi, com os olhos vermelhos de tanto chorar, abanou a cabeça. Eu também não tenho a certeza. O ambiente no laboratório ficou subitamente pesado, ao ponto de cortar a respiração. O Zhao Jianan relembrou todas as dificuldades pelas quais a Lin Xixi passou para criar o irmão ao longo destes anos. Por muito talento que tivesse, não deixava de ser uma pessoa comum. Se acontecesse mesmo alguma coisa ao Lin Yue, foi então que a Shen Nan deu um grito de espanto. Acendeu-se! O detetor acendeu-se outra vez. Os 3 olharam de imediato na mesma direção. A um canto, o equipamento de origem extraterrestre, a ganhar pó há tantos anos. O detetor de partículas emitia agora, de repente, uma forte luz azul. Xixi,
Será que o teu irmão respondeu? Só pode ser isso. A Lin Xixi nem se preocupou em limpar as lágrimas e olhou apressadamente para a bacia de água. E lá estava ela. Uma garrafa com uma mensagem nova, a flutuar tranquilamente. Com as mãos a tremer, a Lin Xixi tirou a rolha. Plop! Caíram 2 cartas. Na fotografia junto ao papel. Via-se uma selfie brincalhona do Lin Yue a fazer o sinal da paz, acompanhada de uma pequena mensagem. Desculpa ter te deixado preocupada, mana. Obrigado pelos medicamentos. Já estou muito melhor. A Lin Xixi chorava e ria ao mesmo tempo. Tinha a voz embargada pelos soluços, mas um sorriso abriu-se finalmente no seu rosto. Seu miúdo tonto. Ainda me faz cerimônias. Ao vê-la finalmente sorrir, a Chen Nan e o Zhao Jianan suspiraram de alívio. Mas a Lin Xixi voltou logo a franzir a testa. No entanto, embora ele esteja melhor da doença, o verdadeiro desafio acabou de começar. O Lin Yu não escondeu nada na carta. Faltavam apenas 7 horas para o primeiro teste contra as bestas mágicas. As regras eram muito complexas e o perigo ia aumentar. Ainda não era certo se os cristais mágicos aumentavam os atributos. E a área da ilha deserta tinha mais de 10 quilômetros. As espécies e os recursos da ilha eram coisas nunca antes vistas no planeta azul. E o mais chocante de tudo é que existiam infinitos mundos insulares como aquele disponíveis para a humanidade conquistar. Bastava sobreviver até ao 7º dia para se tornar oficialmente o mestre da ilha e despertar a capacidade de invocação. Poderia construir acampamentos militares, expandir o seu poder e comandar aquele outro mundo. Entretanto, ele fez um pedido de extrema importância. Mana, se for possível, ajuda-me a entrar em contato com o governo. Eu sou um cidadão do País do Dragão. E também quero abrir as portas deste novo mundo para nossa pátria, para explorarmos juntos esta nova esperança. Além disso, ele incluiu todas as pistas divinas detalhadas e uma explicação completa de todas as regras. Informações valiosas que podiam ser usadas diretamente pelo país. A última frase da carta. Foi escrita com uma determinação inabalável. Apesar de estarmos separados por 2 mundos, eu acredito que nos vamos voltar a vereador Mana. Tens de viver bem a tua vida. Está bem. A Lin Xixi apertou a carta contra o peito, prometendo a si mesma cumprir aquele pedido. Sorriu por entre as lágrimas. Quando seu coração finalmente acalmou, olhou para o Zhao Jianan com um pequeno sorriso nos lábios. Professor, parece que já não vai poder reformar-se. O Zhao Jianan levantou-se de um salto, com a voz a tremer de emoção. É mesmo verdade? Conseguimos ligar-nos a outro mundo? A Lin Xixi acenou com firmeza, sem a mínima dúvida. E foi tudo feito pelas mãos do nosso próprio povo do País do Dragão. É fantástico. 30 anos de dedicação. 7 anos de juventude. Toda a espera e todo o sacrifício, naquele preciso segundo, valeram finalmente a pena. Estes são todos os dados do novo mundo que o meu irmão enviou. O Zhao Jianan já mal conseguia esperar. Abriu imediatamente as cartas, e os 3 juntaram-se para as estudar com toda a atenção. Um oceano infinito. Ilhas desertas sem dono. Monstros. Cristais mágicos. Arcas do tesouro. Sementes desconhecidas. Tudo isto são autênticos milagres. Uma simples pedra. Um pau de madeira, um pedaço de cristal. Tudo isto podia abalar um mundo inteiro. A respiração do Zhao Jianan ficava cada vez mais ofegante. Agarrou com força nas cartas e nos documentos que o Lin Yu enviou, com os olhos a brilhar, como se tivesse voltado 30 anos no tempo para o jovem que perseguia os seus sonhos. Esqueceu-se completamente de que já tinha os cabelos brancos. Xixi. O que o teu irmão quer dizer é que estas informações vão. A Lin Xixi não hesitou em responder. Nós só temos tudo isto hoje. Graças ao apoio da nossa nação. Sem pátria, nós não existiríamos. O meu irmão decidiu, por vontade própria, entregar todas as informações do outro mundo ao nosso país. Para explorarmos juntos um novo mundo. Esta frase incendiou a sala por completo. O Zhao Jianan pôs-se em sentido e fez-lhe uma continência com todo rigor. E disse, com uma voz solene, camarada Lin Xixi, apesar de ser o teu professor, neste momento, em nome do Instituto de Investigação, quero prestar a maior das homenagens a ti e ao teu irmão. Os olhos da Lin Xixi ficaram um pouco vermelhos. Ela devolveu a continência, num ambiente que era solene ao extremo. Afinal, eles não eram apenas professor e aluna, mas sim pessoas que carregavam o destino de toda a nação nas costas. Mas o Zhao Jianan logo franziu a testa, só com umas quantas cartas e uma mensagem na garrafa. Vai ser difícil o país acreditar nisto, não temos provas suficientes. Para mobilizarmos todos os recursos nacionais, precisamos de provas irrefutáveis. Temos de pedir ao Lin Yue para nos enviar objetos reais do outro mundo, por exemplo, novas espécies de animais e plantas. Cristais mágicos. Coisas em que os especialistas ponham os olhos e percebam logo que não pertencem ao nosso planeta azul. Só depois de dizer isto é que se apercebeu da sua ansiedade e olhou para Lin Xixi. Mas só há 3 oportunidades de teletransporte por dia. Fazer este pedido de ânimo leve não vos vai prejudicar?
Inesperadamente, Alin Xixi levantou a mão e puxou debaixo da bancada umas pedras com formas estranhas e uns paus de madeira. O Zhao Jianan arregalou os olhos. Será que isso é? Alin Xixi acenou com a cabeça cheia de convicção. Exatamente. Foram estes os primeiros minérios em bruto e as madeiras do outro mundo que o Lin Yu enviou. É impossível encontrar isto no nosso planeta azul. A tensão no ar subiu em flecha e o Zhao Jianan pegou logo no telemóvel. Excelente! Vou já ligar ao velho Jin, do Instituto de Biologia, para vir para cá agora mesmo. Mas a Lin Xixi ainda não tinha terminado. Ela hesitou por um segundo. E arrancou num repente o colar de cristal amarelo ocre que andava sempre a usar, entregando-o solenemente ao Zhao Jianan. Professor, o tempo escasseia. Esta coisinha deve ser muito mais convincente. O Zhao Jianan ficou a olhar fixamente para aquele cristal. Os seus olhos não largavam aquele pequeno brilho. O que é isto? A Lin Xixi explicou em voz baixa. Isto chama-se cristal de terra de nível 1. Na carta do Lin Yue, diz que se o enterrarmos, as plantas de 1 hectare de terra vão crescer 10 vezes mais depressa. Ele deu-mo como talismã de proteção, mas acho que faz muito mais sentido deixá-lo para o nosso país. 10 vezes? O Zhao Jianan estava tão entusiasmado que a sua voz até ficou rouca. Ele mal conseguia acreditar nos próprios ouvidos. Quer dizer que este pequeno colar de cristais seria mesmo capaz de fazer brotar colheitas até na lua? Professor. A Lin Xixi avisou com um tom sério, mas nem sequer teve tempo de terminar a frase. Ao lado, o Chengnan, rápido como um raio, puxou a terceira página da carta e leu em voz alta. Cristal de solo de nível 1. Descrição 1. Acelera em 10 vezes o crescimento das plantas num acre de terra. Descrição 2. A energia recupera automaticamente à medida que as colheitas de nível baixo crescem. Descrição 3. Pode transformar terrenos baldios em terras de cultivo. O cristal desaparece após ser consumido. O Zhao Jianan arregalou os olhos. Até terrenos baldios podem ser transformados diretamente? Nesse caso, a produção de alimentos do planeta azul pode disparar. Até em Marte e na Lua daria para cultivar. Xixi, isto é mesmo tudo verdade? A Lin Xixi cerrou os dentes. Em teoria, não deve haver problema. De qualquer forma, é o que está escrito no manual de instruções do outro mundo. Mas vale testarmos de uma vez. O ambiente ficou logo tenso. O Chengnan trouxe um vaso de plantas. O bambu da sorte já está pronto. Enquanto vocês estavam aí a falar de boca cheia, eu já montei o nosso local de experiência. O Zhao Jianan sentiu por instinto que o procedimento não era suficientemente rigoroso, mas ao pensar que aquele era um momento histórico, acenou com a cabeça de forma decidida. Vamos testar. Despacha-te, assim que o cristal de solo foi enterrado no vaso. A cena que se seguiu foi do outro mundo. A terra começou a emitir um brilho tênue. O bambu da sorte no vaso começou a crescer descontroladamente a olhos vistos. Num só minuto, cresceu 1 centímetro. Mexeu-se mesmo. Olhem bem. Os três ficaram a olhar fixamente para aquele pequeno bambu. Choque, excitação e euforia abateram-se sobre eles à vez. A esperança para o futuro do planeta azul estava a germinar silenciosamente naquela mesa de laboratório. O entusiasmo na sala explodiu. O bambu da sorte continuou a crescer como um louco, e a velocidade duplicou. Os olhos do Zhao Jianan quase caíram das órbitas. O bambu costuma ser tão lento na fase inicial. Normalmente tem de ficar adormecido durante 1 ano para depois disparar da noite para o dia. Alguns conseguem subir vários metros de uma vez. Mas este meu bambu da sorte não tinha mudado nada num ano inteiro. E agora, simplesmente saltou todo o ciclo de crescimento num segundo. A Lin Xixi nem piscava a olhar para o bambu, até se esqueceu de respirar. Jamais imaginariam que, depois de crescer o primeiro centímetro, a velocidade do bambu não iria mais parar. 10 segundos. O bambu já tinha chegado aos 20 centímetros. Meio minuto depois, os nós do bambu engrossaram. O rebento que estava mais perto do cristal saltou de repente para meio metro de altura. 1 minuto depois. O bambu da sorte atingiu a marca de 1 metro. As folhas até roçaram no topo da cabeça da Lin Xixi. 10 minutos. O caule do bambu já estava a bater no teto. As raízes ficaram tão enormes que começaram a rasgar os bordos do vaso. Nisto, o vaso de porcelana soltou um estalo bem audível. Os três juntaram-se logo ali à volta. A Lin Xixi estava um bocado aflita. O vaso está a rachar. Isto não será violento demais? Um bambu da sorte num vaso de porcelana azul e branca. O Zhao Jiaza sempre tinha tratado aquele vaso como um tesouro, mas agora estava com a cara radiante de excitação. Estão aí parados a olhar para o quê? Vamos lá transplantar isto rápido? O futuro da nossa nação depende inteiramente deste bambu. Os olhos dele transbordavam de fervor e de esperança. Só aquele pequeno cristal de solo tinha acabado de fazer a tecnologia botânica avançar 50 anos de uma só vez. O Zhao Jianan apertou as mãos com toda a força. Estava tão emocionado que mal conseguia dizer uma frase com pés e cabeça. Os dois rapazes agarraram no vaso, um de cada lado. Só que deram de caras com um problema.
O bambu estava tão alto que não passava pela porta do laboratório. Pela janela, gritou o Zhao Jianan sem hesitar. Mas, assim que abriram a janela, lá estava a rede mosquiteira a empatar. Pela primeira vez, o Zhao Jianan achou que a estrutura do laboratório não fazia sentido. Sem sequer usar a chave, pegou num caco do vaso de porcelana e rasgou logo a rede mosquiteira. Jianan, segura bem nisto. O Zhao Jianan fez tudo num ápice. Velho, mas cheio de garra, saltou à janela com o vaso nos braços e atirou-se lá para fora. Professor! O Zhao Jianan, com mais de 60 anos, atirou-se mesmo do prédio com o vaso e tudo, mas felizmente não se magoou. Lá de baixo, ouviu-se o grito a plenos pulmões dele. Rápido! Tragam-me a pá, vá! A Lin Xixi debruçou-se para ver. E lá estava o Zhao Jianan, já a escavar a terra com as próprias mãos, pronto para plantar o bambu, diretamente no jardim do condomínio. Quando ela ia procurar a pá, ouviu de repente o grito de espanto do Zhao Jianan. Venham cá ver isto, depressa! Assim que o cristal de terra tocou no jardim, brilho amarelado espalhou-se num instante pela relva, a erva, que já devia estar seca por causa do outono. Começou a brotar loucamente à volta do cristal. O bambu da sorte cresceu tanto que ficou da altura de um poste de eletricidade. As raízes espalharam-se por todo o lado, aquilo já não era só um bambu. Tinha se transformado no verdadeiro rei dos bambus do jardim. O Zhao Jianan nem queria acreditar no que via. Isto é de loucos. Surreal. A voz dele fez o coração de todos bater a mil. Xixi! Rápido! Liga ao comandante da capital, o Lei Zhenguo. Gritou o Zhao Jianan, apressado, pedindo a Lin Xixi que lhe passasse o telemóvel. Marcou o número a voar. Estou? O velho Lei está aí? Do outro lado da linha, ouviu-se uma gargalhada bem disposta. Velho Zhao, há quantos anos não me ligas em horário de serviço, hã? O tom do Zhao Jianan mudou num segundo. Não há tempo para conversas. Vem para o meu laboratório agora mesmo. Traz um carro blindado. Traz as tuas tropas de elite e preparem-se para escoltar uma coisa. Os dois alunos ali ao lado ficaram de boca aberta. Falar assim com o comandante-geral da região militar da capital? Um general de 5 estrelas. Quem é que se atrevia a dar-lhe ordens desta maneira? Mas agora, aquele era o futuro palco principal da Nação do Dragão. Ouviu-se uma barulheira de coisas a cair, com o altifalante do telemóvel no máximo. Os estrondos vinham do lado do Lei Zhenguo. Encontraste mesmo uma civilização extraterrestre? O Zhao Jianan foi direto ao assunto. Nada de tretas. Se não fosse verdade, eu não te ligava assim. O outro hesitou apenas um segundo. E respondeu logo. Estou aí em 10 minutos. O coração do Lei Zhenguo estava a 1000. A primeira companhia das forças especiais foi mobilizada de imediato. Os helicópteros e os blindados mais rápidos do exército ficaram a postos, e o Ministério dos Transportes abriu-lhes caminho verde. Se não chegarem em 10 minutos, estão todos suspensos. O Lei Zhenguo disse isto, mas esqueceu-se de desligar a chamada. Por isso, a Lin Xixi e o Shen Nan ouviram tudo, tintim por tintim. Professor, isso não será um exagero? O Zhao Jianan desatou a rir. Exagero qual quê? Aquele miúdo do Lei Zhenguo gosta de agir depressa. Se ele disse 10 minutos, são 10 minutos. Ele está só a desafiar-me. O Shen Nan voltou a perguntar, mas é mesmo preciso esta pressa toda, professor? O Zhao Jianan acenou com a cabeça com toda a certeza. Absolutamente. É super necessário. 50 anos de espera estão prestes a dar frutos num instante. O Zhao Jianan olhou para o horizonte. A Nação do Dragão esperou por esta oportunidade durante 50 anos inteirinhos. Agora sim, quer seja na indústria militar ou no resto, vamos poder bater de frente com os americanos. A única coisa que falta é uma brecha para virar o jogo. Mas agora... A oportunidade chegou. A expressão de Zhao Jianan mantinha-se firme como ferro. O Shen Nan estava de pé, em silêncio. Depois, o tom do Zhao Jianan suavizou-se um pouco. Mas Xixi, o teu professor queria fazer-te uma pergunta crucial. A Lin Xixi acenou com a cabeça com toda a seriedade. O que é que o professor quer perguntar? O olhar do Zhao Jianan era penetrante. Os documentos do teu irmão dizem. Que o cristal de solo só consegue acelerar o crescimento das plantas 10 vezes. Mas a esta velocidade, parece que nem 100, nem 1000 vezes seriam suficientes, não achas? A Lin Xixi ficou sem resposta. Depressa, começou a folhear a carta do irmão, enquanto olhava fixamente para o canteiro e para o bambu da sorte, que continuavam a crescer descontroladamente. Professor, veja aqui. A Lin Xixi abriu a carta. Aqui diz que o cristal de solo tem energia própria, e que absorve automaticamente a energia em seu redor. Aqueles pontinhos de luz amarelada que vimos há pouco são os fatores de energia do cristal, e o alcance máximo consegue afetar mais de 600 metros quadrados de terreno. O Zhao Jianan acenou várias vezes com a cabeça. Como a energia se dispersou, a velocidade abrandou. A Lin Xixi analisou a situação. No início, era apenas um pequeno vaso. Depois espalhou-se para o canteiro.
Esta zona não tem mais de 100 metros quadrados. Sem ter para onde escoar a energia, o efeito foi explosivo. Agora que se ligou a um terreno bem maior, a velocidade começou finalmente a diminuir. O Shennan apontou para o outro lado da rua. Professor, veja. A terra do canteiro ali da frente também tem pontos de luz, só que são mais fracos. Isso prova que a sua teoria estava certíssima. O Zhao Jianan sorriu e acenou com a mão. Eu só segui a lógica da Xixi, nada mais. Ele olhou para Lin Xixi com uma expressão muito séria. Xixi, a pessoa que melhor compreende este novo mundo em todo o planeta azul é o teu irmão. E quem melhor compreende o teu irmão, és tu. No futuro, vais deparar-te com muitas tentações. O teu professor espera que tu... A Lin Xixi fez uma saudação militar muito firme. Nós somos filhos de militares. Os interesses da nossa nação estão acima de tudo. O Zhao Jianan bateu palmas, muito contente. Boa rapariga. Ouvir-te dizer isso, deixa o teu professor de coração tranquilo. Afinal de contas, o futuro pertence à vossa geração, Vuash. Mal acabou de falar, uma rajada de vento fortíssima começou a soprar do nada. Logo de seguida, ouviram-se vários estrondos a rasgar os céus, mesmo por cima deles. Um helicóptero militar verde-tropa ficou a pairar no ar. O Lei Zhengguo, vestido a rigor com a farda militar, abriu a porta com um pontapé e gritou. Ó velhos Zhao, 7 minutos! Fui suficientemente rápido? O Zhao Jianan olhou para cima e respondeu. Foste rápido sim senhor. E a carrinha blindada das forças de elite que eu te pedi para trazeres? Despacha-te a fazer a escolta. O Lei Zhengguo manobrou o helicóptero com destreza e começou a descer. O comboio chega já a seguir. Todas as unidades com as armas prontas a disparar. Que brutalidade! Os olhos do Zhao Jianan brilharam de entusiasmo. Ainda mais, adivinha lá quem é que veio? O Lei Zhengguo empurrou a porta da cabine, e um idoso com um capacete de proteção começou a descer devagarinho. O Zhao Jianan esfregou os olhos e gritou de espanto. Zhang Anlin? Veio mesmo cá em pessoa, acadêmico Zhang. A Lin Xixi e o Shennan gritaram ao mesmo tempo. A maior sumidade da agronomia da nação dragão ali em pessoa. O nível de prestígio tinha acabado de bater no teto. O Zhang Anlin soltou uma gargalhada genuína. Tratem-me só por velho Zhang, e deu de imediato um grande abraço de urso ao Zhao Jianan. O Lei Zhengguo apressou-se a chegar perto. O velho Zhang estava lá no escritório todo vaidoso a mostrar as novas sementes. Ouvi dizer que tinhas feito uma grande descoberta, por isso tive mesmo de vir atrás. O Zhang Anlin interrompeu. Ninguém toma conta deste sítio, pois não? Está tudo uma confusão. E este bambu também cresceu de forma estranha. É uma espécie nova, amigo Zhang? Vamos deixar o reencontro de velhos amigos para depois. O Lei Zhengguo sorriu, e deu-lhe uma palmada no ombro. Puxou o Zhao Jianan para perto de si. Desembucha lá de uma vez. O que é que queres que eu escolte afinal? É tecnologia extraterrestre ou dados de uma nova civilização? Leva-nos lá depressa ao local. O Zhao Jianan esboçou um sorriso. Nada disso. A resposta está mesmo debaixo dos vossos pés. Debaixo dos nossos pés, há um mistério. O Lei Zhengguo pisou com força o chão de cimento. Franziu o sobrolho, sem notar absolutamente nada de anormal. Mas foi exatamente nessa altura que o Zhao Jianan revirou os olhos. E respondeu-lhe logo a letra. Eu não estou a falar das solas dos teus sapatos. Estou a falar deste bambu, e com apenas esta frase. Todos os presentes ficaram boquiabertos. O Lei Zhengguo emudeceu. Virou a cabeça e viu, no canteiro, aquele bambu gigante que era mais alto do que um poste de eletricidade. Não conseguiu evitar um estalo com a língua. Será isto uma espécie extraterrestre? Ou poderá servir para criar novos materiais? Mas inesperadamente, ele, sempre tão observador, reparou de repente no vaso de porcelana partido na base do bambu. O seu rosto mudou de imediato. Isto é o teu bambu da sorte? O Zhang Anlin aproximou-se de um salto, com os olhos arregalados. Olhava incrédulo para o bambu. Um bambu da sorte de vaso? Tão alto. E além disso, este canteiro tem claramente algo de estranho. Logo a seguir, Zhang Anlin inclinou-se acariciando os rebentos e começou a falar cada vez mais depressa. Os ramos são novos e tenros, e os velhos ainda nem sequer envelheceram. Como é possível a terra ter tantos nutrientes a este ponto? No entanto, o Zhao Jianan não fez mais mistério. Com as próprias mãos escavou logo ali a terra, e surgiu perante eles um cristal de terra amarelo e brilhante. Mas o que? Que raio é isto? Disseram o Lei Zhengguo e o Zhang Anlin em uníssono. O Lei Zhengguo fixou o olhar no cristal que emitia pontos de luz, de sobrolho franzido. Não me digas que é um meteorito. Até brilha. A radiação disto deve ser assustadora. O Zhao Jianan deu uma risada fria e colocou o cristal na mão do Lei Zhengguo com um olhar seguro. Qual é o medo? Se houvesse radiação, os meus aparelhos já a teriam detetado. No passado não enfrentaste uma fuga nuclear apenas com o teu próprio corpo? Sente lá por ti mesmo. O Lei Zhengguo sentiu um aperto no peito enquanto as memórias do passado lhe invadiam a mente.
Naquela altura da fuga nuclear, ele arriscou a vida para salvar pessoas e ganhou uma medalha de primeira classe. Quando o assunto era radiação, ele sabia mais do que ninguém. E a verdade é que não sentiu mesmo radiação nenhuma. Nesse momento, Zhang Yanlin deu um passo em frente, com os olhos a brilhar de entusiasmo. Então, foi esta coisinha que fez as plantas crescerem que nem loucas? E foi exatamente nesse momento que o Zhang Yanlin propôs uma ideia ainda mais arrojada. Zhao, este teu bambu. E as plantas deste canteiro? A própria terra. Quero levar tudo isto para estudar. Zhao Jianan mostrou-se muito generoso. Acenou com a mão a dar permissão. Estás à vontade? No entanto, ele mudou subitamente de tom. Mas atenção, isto não é um meteorito. É sim, algo vindo de outro mundo. As pupilas de Zhang Yanlin dilataram-se num instante, com a voz a tremer. Viagem dimensional, o projeto Centelha. Conseguiste mesmo. As memórias dele invadiram-lhe a mente como uma maré. Naquela época, cheios de fervor, juntaram-se ao projeto Centelha com a intenção de explorar o desconhecido pelo país. Mas, no fim, acabaram por se afastar aos poucos. Contudo, esse propósito inicial nunca se apagou. Zhao Jianan adotou uma expressão mais séria e explicou. Tudo isto só foi possível graças à minha discípula, Lin Xixi, e ao seu irmão mais novo, Lin Yue. Logo a seguir, Zhao Jianan expôs solenemente a situação dos dois irmãos. Ambos são descendentes dos heróis do incidente 601, e desde pequenos que só se tem um ao outro. Há 3 dias, o Lin Yue viajou diretamente para outro mundo. Exatamente aquele tipo de viagem para outros mundos que víamos quando éramos miúdos. O ambiente voltou a explodir de espanto. Zhang Yanlin ficou boquiaberto. Há mesmo viagens para outros mundos? A mente dele ainda estava presa na fantasia. Nunca imaginou que isso se tornaria realidade. Zhang Yanlin virou-se e insistiu, com a voz a tremer. Tu, não estás a brincar comigo, pois não? Zhao Jianan ergueu uma sobrancelha, sem ceder 1 milímetro. Por acaso tenho cara de quem gosta de brincadeiras? A tensão continuou a subir, e Zhang Yanlin apressou-se a esclarecer. Não, eu não estou a duvidar de ti. É que isto é emoção a mais. Só então Zhao Jianan acalmou os ânimos, suavizando o tom. Está bem. Só com as minhas palavras vocês não vão acreditar em nada do que eu diga. Ele mudou rapidamente de assunto, lançando um olhar pelo laboratório. Vocês não adoram provas? Esta rua está toda sob vigilância. Desde o momento em que enterrei aquele cristal até a explosão das plantas ficou tudo gravado. Basta irem verificar e logo percebem. Mas quem diria? Lei Zhengu foi mais rápido com um brilho intenso no olhar. Sacou logo do telefone por satélite. Daqui fala Lei Zhengu, da região militar da capital. Liguem-me ao Ministério dos Transportes, logo a seguir. Uma série de ordens militares ecoaram com firmeza. As filmagens de segurança do Instituto de Pesquisa de Civilizações Extraterrestres. Façam uma cópia imediata e enviem para o meu terminal. Confidencialidade de nível 1, destruam todas as cópias de segurança da rede. O estrangeiro não pode saber disto em hipótese alguma, sim senhor. Assim que a voz no rádio se calou, o chão começou a tremer. A tensão cortou o ar de repente. Lei Zhengu, com um olhar afiado como uma lâmina, inspecionou em redor e deparou-se de rompante com uma caravana de veículos militares a alta velocidade. 10 veículos militares ligeiros na frente acompanhados por um blindado pesado a impor respeito. Avançavam com toda a força. Afinal, eram dos nossos. Lei Zhengu soltou um suspiro de alívio. Ao seu lado, Zhang Yanlin sorriu e deu-lhe uma palmada no ombro. Ó Lei, tu é que lhes deste ordem expressa para chegarem em 10 minutos. Se não fossem rápidos, ainda os suspendias. O Lei Zhengu bufou. Em missões de Estado, a velocidade é o requisito mínimo. No entanto, ao ver os veículos militares formarem a mais forte e alinhada das formações, o olhar de Lei Zhengu revelou uma rara ternura. Muito bem. Rapazes. Os veículos pararam com precisão à porta do Instituto de Investigação. O alinhamento parecia obra dos deuses, com os intervalos entre eles tão perfeitos que pareciam ter sido medidos à risca. Formar! Comandou Lei Zhengu. A primeira companhia presa de lobo, com todos os seus 130 homens, saiu de armas em punho. Sem um único passo em falso, o líder, Lang Feng, deu um passo em frente, saindo da formação, e reportou com uma voz sonante e firme. Apresento-me, comandante. Os 130 homens da primeira companhia presa de lobo reuniram-se num tempo recorde de 10 minutos. Aguardamos as suas ordens. Bloqueio total. Mal a ordem de Lei Zhengu soou, os soldados da companhia dispersaram num instante, controlando e bloqueando de forma absoluta cada ponto estratégico. Nessa altura, Lei Zhengu acenou, satisfeito. Com um olhar penetrante, chamou. Lang Feng, traz o terminal e acompanha-me ao escritório do acadêmico Zhao. Sim, senhor, o Lang Feng pôs-se em sentido. Com uma expressão firme. No entanto, ainda nem tinham deitado a mão às imagens de vigilância e já estavam vários reunidos à volta da secretária de Zhao Jianan. A Lin Xixi acedeu ao vídeo de vigilância do laboratório.
Nas imagens, a garrafa com a mensagem apareceu na secretária 2 vezes, vinda do nada. Sem o mais pequeno aviso. Se não fosse o facto de o relógio não ter avançado um único segundo, a gente pensaria estar a ver efeitos especiais. O Zhao Jianan deu um sorriso rasgado, bateu com força no ombro do Lei Zhenguo. Então, ficas convencido ou não? Aqui está a prova. Ó Zeng, estás tão calado porque a emoção bloqueou-te a voz, foi? O Zhang Anlin não desviava o olhar do detetor a brilhar, com os lábios a tremerem ao de leve. Isto não é o detetor de elementos extraterrestres que nós desenhamos? Com um olhar distante, a sua mente viajou de forma inconsciente até as memórias de há 10 anos. Naquela altura, durante o Projeto Centelha, foi exatamente neste laboratório que ele e o Zhao Jianan lutaram contra todas as dificuldades para fazer a descoberta. É verdade, assentiu Zhao Jianan. Depois de vocês saírem, passei 5 anos a modernizar o sistema e os microchips por completo. Só a estrutura exterior é que continua a ser a antiga. Os olhos do Zhao Jianan ficaram marejados, sem conseguir disfarçar a emoção. Vocês são verdadeiros heróis da nação. Lei Zhenguo tirou o chapéu em sinal de respeito. Num tom emocionado e vibrante. O esforço de todos estes anos não foi em vão. Já valeu a pena para mim. Zhao Jianan levantou a mão, sorrindo. Um clima acolhedor preencheu o ar. De repente, o terminal do Lei Zhenguo piscou com uma luz vermelha. O Lang Feng ligou o aparelho num instante. As imagens mais recentes da vigilância foram enviadas para o ecrã. Quem diria que a imagem de capa ia ser a cena icônica do Zhao Jianan com o rabo à mostra. O Lei Zhenguo ia abrir a boca para se meter com ele, mas levou com o olhar fulminante do Zhao Jianan. Eu sou um herói da pátria. E qual é o mal de ser um bocado descontraído? Tá bem, tá bem. Concentrem-se lá no que interessa. Depois de umas boas gargalhadas da equipa, o Lang Feng começou a reproduzir o vídeo. As imagens focaram-se naquilo que estava lá fora, do lado da janela. O Lei Zhenguo fixou o olhar no bambu da sorte, e o queixo quase lhe caiu ao chão de tanto espanto. Este bambu cresceu assim tanto do nada? E a coisa não fica por aqui. O Zhao Jianan avançou logo a barra de progresso do vídeo. A imagem saltou para o momento em que ele enterrou o cristal de solo. E quem diria? No segundo seguinte, o ecrã foi invadido por pontos de luz amarelados. O canteiro inteiro parecia ter ligado o turbo. O bambu da sorte disparou em direção aos céus. 2 metros. 3,5 metros. E a seguir, 5 metros. 10 metros. Num abrir e fechar de olhos. Um simples bambu já se tinha transformado numa árvore colossal. O Zhang Anlin colou-se ao ecrã, com os olhos quase a saltar das órbitas. Isto é um milagre da biologia. A respiração dele acelerou, quase sem ousar soltar um pio. Inesperadamente, o Lei Zhenguo também ficou paralisado. Ficou a olhar fixamente para o ecrã. O vídeo não estava mesmo acelerado? Embora já tivesse visto aquele bambu da sorte a crescer que nem um louco quando entrou, ver isso acontecer à frente dele era uma experiência completamente diferente. O Lang Feng analisou o vídeo de imediato e disse num tom solene. Comandante, o vídeo não tem qualquer vestígio de aceleração ou de edição. Está tudo na velocidade original. O Lei Zhenguo mal conseguia conter a emoção. Bateu com as 2 mãos na mesa num grande estrondo. Excelente. Eu bem sabia, valeu a pena mobilizar o comboio militar para fazer a escolta. É um tesouro inestimável da nação, um trunfo sem igual. Por isso, o Lei Zhenguo deu as ordens de imediato. Lang Feng, reúne o pessoal agora mesmo. Quero proteção máxima para o cristal de solo. Daqui a pouco voltam comigo para a base militar. No entanto, o Zhang Anlin agarrou-lhe o braço de repente, e atirou com a voz ofegante. Peraí, essa coisa não tem nada de ir para a base militar. O olhar do Zhang Anlin ardia de ambição. Uma planta com o crescimento 10 vezes mais rápido? Isto parece que foi feito à medida para minha investigação. Lang Feng, quando chegar à altura, transportas isso direto para o meu laboratório. Ele transbordava de confiança com este cristal. Nos meus campos de ensaio, o ritmo de estudo das novas sementes vai aumentar 20 vezes. O Lang Feng ficou pasmado, e começou a olhar de um lado para o outro entre o Zhang Anlin e o Lei Zhenguo. Estava completamente entre a espada e a parede. É que a primeira companhia presa de lobo não recebe ordens apenas do Lei Zhenguo. O Zhang Anlin, como investigador especial da zona militar, tem um estatuto que lhe dá a mesma autoridade de os mobilizar. Mas que palhaçada é esta? O Lei Zhenguo ficou a ferver, a espumar de raiva e encarou logo o Zhang Anlin. Tu fazes a mínima ideia do valor deste cristal? Enfiá-lo nos teus campos de ensaio é um crime imperdoável. Isto devia ir direto para a agência espacial. Lançá-lo para a Lua. Isso sim é o que ele merece. O tom dele ficou cada vez mais explosivo. Tu não estás a ver a situação? O cristal consegue transformar terra morta em solos férteis. A área agrícola do país do dragão está pelas ruas da amargura. Só indo para a Lua é que poderemos resolver a segurança alimentar de vez. Mas o Zhang Anlin deu-lhe um empurrão à bruta. E desatou aos berros. O que é que um único hectare de terra vai mudar? Dá-me o cristal e eu crio-te sementes completamente novas. Todos aqueles projetos cancelados vão poder renascer. Tu é que não percebes nada disto.
Os dois ficaram num bate-boca cerrado, o ambiente ali estava prestes a explodir. Os ânimos aqueceram de ambos os lados, chegando mesmo aos empurrões. Parecia que iam chegar a vias de facto a qualquer momento. A Lin Shixun, o Chen Nan e o Lang Feng trocaram olhares, completamente estupefactos. As duas grandes lendas do exército e da investigação científica, a discutirem daquela maneira, quase a saltarem ao pescoço um do outro. O Chen Nan virou-se e murmurou para o Zhao Jianan, com uma autêntica cara de quem assiste de camarote. Professor, os seus amigos são todos assim? O Zhao Jianan tentou manter a sua habitual postura séria de veterano, mas ao cruzar-se com os olhares do Chen Nan e da Lin Xixi, que pareciam perguntar, o professor também é assim? Quase que se desmanchava a rir. Teve de se travar a fundo, afinal a sua reputação não podia cair por terra. Por isso, deu uma ligeira tossidela, caminhou até ao meio daquelas duas autênticas figuras, e soltou um estrondo. Parem já com isso. Não estamos todos aqui a trabalhar para o país? O que é que não se pode resolver mais logo numa reunião? Ao virar-se, o Zhang Yanlin ficou paralisado, como se não reconhecesse o Zhao Jianan. Ó velho Zhao, tu não me apoias? Mas o Zhao Jianan fuzilou-o logo com o olhar. O que foi? Querem mesmo andar à pancada? Querem continuar a dar espetáculo para os meus alunos e para este jovem soldado? Assim que as palavras soaram, o Lei Zhenguo acalmou-se num instante. Os homens viraram a cabeça e depararam-se com o Lang Feng. A Lin Xixi e o Chen Nan já acocorados no chão, a assistir ao circo. E os três pensavam para com os seus botões. Nem os grandes filmes de ficção científica chegam aos pés disto, com o orgulho ferido. O Lei Zhenguo corou e gritou a plenos pulmões. Lang Feng, quem é que te mandou estar aí acocorado? Anda cá continuar a passar o vídeo, mas já acabou de dar. O Lang Feng apontou para o ecrã. A imagem do terminal estava parada no exato momento em que o helicóptero de combate pilotado pelo Lei Zhenguo aterrava. Então, já não há mais nada? O Lei Zhenguo estava claramente atrapalhado, e a voz falhou-lhe um bocado. Foi mesmo nessa altura que a Lin Xixi decidiu intervir. Eu ainda tenho aqui as cartas de outro mundo que o meu irmão mais novo me enviou. E, de imediato, tirou o envelope e entregou-o com todo cuidado. O Lei Zhenguo deu uma gargalhada e aproveitou a deixa para agarrar na carta. Lá está, o velho Zhao é que sabe educar os alunos, e mesmo ao dizer isto, não resistiu a lançar um olhar fulminante ao Lang Feng. Mal a abriu, os seus olhos detiveram-se de imediato nos caracteres do País do Dragão, mas aquele papel era-lhe completamente desconhecido. Ao mesmo tempo, o Zhang Yanlin chegou-se à frente e, com a sua típica deformação profissional, começou a analisar os detalhes do papel. Com as cabeças coladas uma à outra, puseram-se a ler a carta a sério. No início era só para disfarçar o constrangimento, mas, conforme iam lendo, os seus olhos arregalavam-se de espanto. A informação foi se revelando, e a sua percepção da realidade começou a desmoronar-se. Sobrevivência global, provações divinas, cristais mágicos, arcas do tesouro, poderes sobrenaturais. Estava lá tudo, no entanto. E logo a seguir, descobriram... Esperem, isto não é aquele cristal de terra de Abukado? Perante as descrições do Lin Yue sobre o outro mundo, Zhang Yanlin e o Lei Zhenguo pareciam dois miúdos, a soltar exclamações de espanto sem parar. Por cada frase que liam, a porta para um novo mundo abria-se mais 1 milímetro. E não era só isso. Quanto mais liam, mais entusiasmados ficavam. Cada vez mais esperançosos com o futuro do País do Dragão. Viagens entre dois mundos. Um salto tecnológico à vista. Quem é que consegue resistir a isto? Olei, anda cá ver isto. O Zhang Yanlin virou rapidamente a folha, a falar cada vez mais depressa. No instante seguinte, as palavras saltaram do papel, revelando o juramento solene do Lin Yue. Eu, Lin Yu, filho do País do Dragão, descendente dos militares de Huáquia, juro abrir as portas deste novo mundo para nossa pátria. Aquela emoção era tudo menos fingida. O Lei Zhenguo não conseguiu conter a emoção e virou logo a cara. Este miúdo, sozinho numa ilha daquele mundo desconhecido, cercado por inimigos e monstros por todos os lados, e mesmo assim, a pátria continua a ser a sua maior prioridade. O Lei Zhenguo enxugou as lágrimas, ergueu a carta contra a luz do sol, e fez uma saudação militar. Banhadas pelo sol, 2 lágrimas quentes acabaram por lhe escapar, a escorrer pelo rosto. O Zhang Yanlin, com uma expressão solene, também fez a saudação. Só ele sabia o que lhe ia na alma naquele momento. Se os jovens têm garra, a nossa nação tem garra. Se os jovens são fortes, a nossa nação é forte. As mãos dos dois mantiveram-se firmes no ar, numa saudação que não queriam desfazer. Só passado um bom bocado é que baixaram os braços, muito devagar. A emoção estava à flor da pele. E, mesmo no meio daquele silêncio pesado, a Lin Xixi tocou-lhe suavemente no braço. Sabem, se o País do Dragão chegou onde chegou hoje, foi exatamente por causa de milhares e milhares de pessoas como vocês. Pessoas que mantêm a sua fé, que protegem a nossa garra. O Lei Zhenguo acenou com a cabeça.
É isso mesmo, com vocês por perto, o país do dragão não teme qualquer obstáculo. O Zhao Jianan deu um pequeno sorriso e trouxe a conversa de volta à realidade. E não se esqueçam. Também tenho algum mérito na educação dele. Depois mudou de tom. Este jovem herói não se esquece do seu país, e o país também não pode fechar os olhos à situação em que ele está. O quê? O Lei Zhengu ficou perplexo. Tinha ficado tão focado no entusiasmo do outro mundo, que ainda nem tinha parado para pensar na verdadeira situação do Lin Yue. É assim tão perigoso? Querem que envie já as minhas tropas para lá? Mas o Zhao Jianan abanou a cabeça. Não é que a gente não queira. É que não temos mesmo condições para isso. O ambiente pesou de repente. O Zhang Amin recolheu as folhas num instante e abriu a primeira carta. Logo no topo, depararam-se com duas palavras em letras garrafais. Últimas vontades. Olha para isto, Lei. Esta aqui foi escrita quando Lin Yue achou que ia morrer. Escreveu-a à beira da morte. Este papel está manchado com o sangue e as lágrimas da sua luta para sobreviver naquela ilha. Intoxicação alimentar, febre alta e uma doença terrível. Cada palavra esconde um perigo. Este miúdo sacrificou-se tanto. A voz de Lei Zhengu estava rouca, com os olhos cheios de lágrimas. Os dois continuaram a ler. Na carta, Lin Yue recordava os momentos que viveu com Lin Xixi desde que eram pequenos, desde a perda dos pais na infância, até o momento em que os dois irmãos se apoiaram um no outro para sustentar a casa, passando pela entrada de Lin Xixi no mestrado e o ingresso de Lin Yule na tão sonhada Universidade do País do Dragão. Uma série de memórias desenrolou-se, como um longo filme a passar lentamente. Não havia palavras caras, mas cada frase era como uma faca no coração. As lutas que os dois enfrentaram ao longo destes anos, cerrando os dentes para seguir em frente, estavam descritas naquela carta de despedida. Cada palavra tornava o ambiente cada vez mais pesado e tenso. Mas quem diria que o grande general Lei Zhengu, que já tinha lido inúmeras cartas de despedida de soldados, iria desabar neste momento? Como é que deixamos este miúdo sofrer tanto? A voz dele tremia. Com os olhos marejados, Zhang Anlin estava ainda mais comovido. As lágrimas já lhe escorriam pelo rosto, incapaz de conter a emoção. A discussão acesa de há pouco desapareceu num instante, restando apenas uma dor no coração e um sentimento de impotência. De repente, ao verem que a carta mencionava que o colar de cristal era uma prenda de Lin Yue para a irmã, os dois estremeceram ao mesmo tempo, e instintivamente empurraram o cristal de terra, que estava na mesa de volta para a frente de Lin Xixi. Nós não podemos aceitar isto, disse Lei Zhengu com toda a seriedade. Zhang Anlin, com a voz embargada, também concordou com a cabeça. O ambiente tornou-se subitamente terno, mas muito pesado. Ao ver isto, Lin Xixi apressou-se a explicar. Eu já enviei um medicamento especial ao meu irmão. Ele já está a melhorar. Ainda assim, Lei Zhengu sentia-se culpado. Com os olhos vermelhos de chorar, Zhang Yanlin disse. Mas isto foi um presente que ele te deu a ti. Os dois ainda estavam hesitantes, mas Lin Xixi endireitou-se e sorriu com firmeza. Não faz mal. Esta é uma decisão nossa. Foi o país que nos criou, e nós também queremos retribuir a nossa pátria. Fez uma pequena pausa, e com um ar um pouco envergonhado, acrescentou. Mas se eu conseguisse pedir algum apoio do Estado para o meu irmão, isso seria fantástico. Houve um momento de silêncio. E Lei Zhengu acenou com a mão. Deixa isso comigo. Desde que seja dentro da lei, o teu tio Lei trata do assunto. Podes ficar descansada, muito obrigada, tio Lei. Lin Xixi assentiu com convicção e abriu a segunda carta. Esta carta era mais direta, e detalhava as regras cruéis da prova das bestas mágicas, bem como a pressão brutal que Lin Yue estava a enfrentar naquele momento. Lin Xixi levantou o olhar e perguntou a medo. Será que podíamos solicitar algumas armas para o meu irmão se defender dos monstros durante a noite? Não sei se isso seria possível. O tom de voz dela foi baixando cada vez mais no fim da frase. Todos ficaram subitamente tensos. O país do dragão proíbe o uso de armas de fogo, e um pedido destes nunca tinha sido feito antes. Lei Zhengu ainda nem tinha aberto a boca, quando Chen Nan e Zhao Jianan, o Zhang Yanlin e os outros dois ficaram todos a olhar para ele. O Lei Zhengu ficou perplexo. Por que estão todos a olhar para mim? Com essa vossa postura, até me deixam nervoso. A Lin Xixi levantou a cabeça bruscamente, com a esperança a brilhar no olhar. É mesmo possível? No entanto, o Lei Zhengu explicou num tom sério. Armas a laser não dão para já. A investigação científica ainda não está totalmente desbloqueada. O impacto internacional e pessoal seria grande demais. Mas o camarada Lin Yue está a arriscar a vida pelo nosso país e continua a aguentar na linha da frente. Fornecer armamento normal. Não tem mal nenhum. A Lin Xixi hesitou. Mas, no país do dragão, as armas não são proibidas? O Lei Zhengu soltou uma gargalhada. Falas como se o Lin Yue ainda estivesse no país do dragão. Mudando de tom, deu uma ordem em voz alta. Lang Feng, vai ao carro buscar 2 AK. E acrescenta uma Desert Eagle, 3 caixas de munições para cada.
Se não fosse a falta de espaço, até mandava um escudo anti-motim junto. O Lang Feng fez logo continência e saiu a correr como o vento. Lin Xixi estava a tremer de tanta emoção, com as mãos juntas. Muito obrigada. O Lei Zhengu deu um leve sorriso. Tirou uma folha em branco e a caneta deslizou a toda velocidade. Uma licença de porte de arma. Ele assinou o nome e estendeu a folha com imponência. Estou agora a aprovar uma licença temporária de porte de arma para o camarada Lin Yue. No fim da reunião, preenches os dados e ela entra logo em vigor. Depois, trato de lhe fazer uma licença oficial com selo branco. O Shen Nan arregalou os olhos. Então também se pode fazer assim. O Lei Zhengu bateu no peito com confiança. Um assunto destes. Fica por minha conta. O jovem Lin está a dar a vida pelo país. Uma coisinha destas não é nada, o Lei Zhengu falou com firmeza, com uma aura imponente. Se alguém tiver alguma objeção, que vá falar diretamente comigo ao gabinete do comandante da região militar da capital. A Lin Xixi estava radiante. Obrigada, tio Lei. E o Zhao Jianan aproximou-se de propósito, metesse com ela, a sorrir, então que tal? Aceitar-me como teu professor não foi má ideia, pois não? Só ficas a ganhar. O Zhang Yanlin não aguentou e desatou a rir. O ambiente ficou logo mais leve. Até o Chen Nan se riu. O escritório ficou de repente tão animado que quase explodia. Mas antes que a animação acalmasse, ouviu-se de repente a porta. Apresentar comandante. O Lang Feng, seguido de alguns soldados carregados de armas e munições, entraram a passo firme e alinharam aquele equipamento pesado no chão. O Lei Zhengu olhou para o equipamento e perguntou logo. O volume não ultrapassa 1 metro cúbico, pois não? Ah, é verdade. Será que o Lin Yue precisa de mais alguma coisa? Por exemplo, um colete à prova de bala. A Lin Xixi observou os soldados um pouco hesitante para ver qual deles tinha a estrutura física mais parecida com a do irmão. E acabou por escolher o homem à esquerda do Lang Feng. Certo. Fica decidido. É ele. O Lei Zhengu, aproveitando o momento em que o soldado vestiu o colete, pôs os olhos no colete tático do Lang Feng. Colete à prova de bala da série Tartaruga Negra com placas de escamas de dragão. Seja contra balas ou impactos de combate corpo a corpo, aguenta com tudo. Logo a seguir, com movimentos ágeis, começou a exibir tudo peça por peça. O colete tem um punhal tático, com suco para sangramento, super leve e fácil de transportar. A base ainda esconde 4 balas. Nos momentos críticos, o punhal até se transforma em pistola. E não fica por aqui. Ele tirou uma lanterna de alta potência. Tem 4 modos no total, incluindo flash de alta frequência e choque elétrico. A base também leva 4 balas extra. A Lin Xixi, ao ouvir isto, ficou boquiaberta. A indústria militar do país do dragão. É mesmo incrível. O Lei Zhengu, de sorriso de orelha a orelha e... cheio de confiança, continuou. Nos bolsos laterais metem-se as granadas. O bolso direito esconde explosivos relógio, prontos a montar e programar a qualquer momento. Dá para preparar detonações de alta eficácia num instante. Eu depois escrevo à mão um manual de instruções detalhado. O Zhang Yanlin estava roído de inveja. Ó meu caro Lei. Este equipamento que lhe deste, nunca na vida vi um conjunto tão completo. Por que não me arranjas um a mim? O Lei Zhengu deu uma risada de desdém. O pelotão de guardas que te foi atribuído tem isto tudo e muito mais. Tu só queres encher o olho. Mas, mudando logo de tom, o Lei Zhengu ficou subitamente sério. Mas não é só o Lin Yue. A tua segurança, Lin Xixi, é ainda mais crucial. A Lin Xixi ficou surpreendida. Mas não há problema nenhum. Eu estou sempre no Instituto de Investigação. Medidas de segurança são ótimas. O Lei Zhengu respondeu com severidade. Mas agora, a tua situação é diferente. A única ponte de contato do Lin Yue é com o mundo exterior. És tu. Por mais seguro que o Instituto seja, tu não deixas de ser um alvo especial. Temos de reforçar a tua proteção. E dando uma ordem em voz alta, Lang Feng. Presente, senhor. Contacta imediatamente a Companhia da Fênix de Fogo. Destaca um pelotão de mulheres soldado de elite para protegerem a Lin Xixi 24 horas por dia. Entendido. O Lang Feng fez uma continência firme e saiu para executar a ordem. Só então o Lei Zhengu deu um sorriso tranquilizador. A Companhia da Fênix de Fogo é composta apenas por mulheres soldados especializadas em proteger familiares de figuras de topo do Estado. São sigilosas e altamente profissionais. Para ti, será muito mais confortável do que ter homens por perto. A Lin Xixi ainda estava um pouco atordoada, mas assentiu hesitante. Obrigada, tio Lei. Naquele momento, com os acontecimentos a desenrolarem-se a um ritmo avassalador, entre o irmão a escrever um testamento, a transmigrar para outro mundo, cristais de terra a salvarem vidas, e uma autorização especial para armamento pesado, culminando agora numa escolta pessoal, a Lin Xixi sentiu pela primeira vez na vida que estava a viver um sonho. E tudo isto lhe estava a acontecer por causa do irmão. Ao imaginar a cara do Lin Yue quando recebesse aquelas surpresas todas,
Um sorriso abriu-se nos lábios da Lin Xixi. Quem diria, desta vez é a tua irmã mais velha a colher os frutos do teu sucesso. O Lei Zhengu continuava com seu ar grandioso. Xixi. Se precisares de mais alguma coisa, é só dizeres. Nós tratamos de tudo. A Lin Xixi respondeu prontamente. Eu gostava de lhe escrever uma carta. Como ainda sobra um bocadinho de espaço, estou a pensar em comprar comida autoaquecida para lhe mandar também. Antes sequer de ela se conseguir levantar, o olhar do Lei Zhengu fixou-se no Lang Feng, que tinha acabado de desligar o telemóvel. Arranjem algumas pessoas para irem ao caminhão militar descarregar as rações de combate. Tragam também 1 ou 2 estojos de primeiros socorros. E além disso, tem de ir ao supermercado comprar vegetais e carne. Mas o Zhao Jianan não se conformou. Comprar vegetais e carne? O comandante não está mesmo a pensar em deixar o Lin Yue fazer o próprio jantar na ilha deserta, pois não? Para sua surpresa, o Lei Zhengu lançou-lhe um olhar severo. Os vegetais e a carne são para eu comer. O Zhao Jianan ficou completamente à nora por momentos. O Lei Zhengu impaciente atirou. O Lin Yue pode enviar uma mensagem a qualquer instante. Ao menor sinal de perigo, tenho de coordenar o apoio imediatamente. Portanto, o seu olhar percorreu a sala. Os antigos dormitórios abandonados do Instituto de Investigação foram agora oficialmente requisitados por mim e pela primeira companhia dos presas de lobo, até a segurança do camarada Lin Yue estar totalmente garantida. Os soldados e eu vamos ficar aqui aquartelados. Fui bem claro? Ao ver que o Zhao Jianan continuava estupefacto, o Lei Zhengu apressou-o. Estás aí parado a olhar para o boneco por quê? Vai, mas é esvaziar o escritório para nos servir de dormitório temporário. Tenho de estar sempre a postos no comando. O Zhao Jianan entreabriu a boca. Mas, o Lei Zhengu cortou-lhe a palavra com um gesto da mão. Apropriou-se logo da secretária. Vá, mexe-te e não me faças perder tempo. Tenho de redigir as instruções de uso das armas para o camarada Lin Yue. O Zhao Jianan não teve outro remédio senão sorrir com amargura. Lançou um olhar impotente a Lin Xixi e ao Chen Nan, mas ambos desviaram logo os olhos, a fazerem-se de desentendidos. Os soldados da Companhia dos Presas de Lobo já tinham entrado em ação a uma velocidade impressionante. Enquanto isso, o Lei Zhengu escrevia a um ritmo frenético, a encher o papel de palavras, e foi exatamente nesse instante que a Lin Xixi, ao observar tudo o que se passava à sua frente, sentiu um calor reconfortante no peito. É mesmo tranquilizador ter uma pátria assim. Ao mesmo tempo, enquanto o planeta azul estava numa azáfama total, lá longe, na ilha deserta, a tarde já caía para o Lin Yue. Ao lado do cristal, erguia-se agora uma cabana rústica de madeira. O Lin Yue mantinha-se em alerta máximo, tinha um cutelo preso à cintura, e empunhava uma pá de pedra, escavando a terra pouco a pouco, a cercar aquele pequeno espaço de 4 metros quadrados camada por camada. A terra amontoada formava pequenos muros, e os fossos fechavam-se em círculo à sua volta. As defesas erguiam-se em desníveis. Era uma verdadeira linha tênue entre a vida e a morte. Esta noite, acontecesse o que acontecesse, o cristal tinha de ser protegido a todo custo. Ele reforçou a parede de terra e abriu uma embalagem de arroz de aquecimento rápido. Era arroz com frango estufado. O Lin Yue olhou para aquele prato tão familiar nas suas mãos e um leve sorriso desenhou-se-lhe nos lábios. O sabor de que tanto tinha enjoado na universidade era agora, ao ser transportado para outro mundo, um verdadeiro manjar dos deuses. Ele até gozava consigo próprio por parecer uma raposa esfomeada doida por frango. Mas a verdade é que, daquele sabor, ele não se conseguia esquecer. Ao saltar para fora da trincheira, aproveitou a ida para ir buscar água para explorar as traseiras da ilha. Atravessou a floresta densa e chegou à costa oeste. Descobriu que ali só havia rochas, e nem um único grão de areia fina. Seguindo as instruções, pegou na saqueta de ingredientes, deitou o arroz cru na tigela e verteu a sua preciosa água mineral na medida exata. Usou água do mar para o recipiente exterior e colocou lá dentro a bolsa de aquecimento. Fechou a tampa e logo se ouviu a água a borbulhar vigorosamente. A cal viva reagiu com a água e uma espessa nuvem de vapor começou a subir. Um aroma delicioso espalhou-se pelo ar, e os olhos do Lin Yue brilharam de entusiasmo. Isto sim é o que eu chamo de comida a sério, em apenas alguns dias. Esta já é a segunda vez, desde que fui transportado, que consigo comer uma refeição de jeito. A cheirar este aroma bem quente. Ele olhou para o mar e no horizonte viam-se mais de 10 ilhas. Umas mais altas, outras mais baixas. Pergunto-me se os outros sobreviventes ainda estarão vivos. As funções estão ligadas ao cristal. A loja, a síntese, o chat, nada disto funciona sem ele. Só ao passar a aprovação do mestre da ilha no 7º dia, é que se pode desbloquear tudo livremente. Embora haja bastante arroz de aquecimento automático, cada porção é preciosa. Na encomenda que a Lin Xixi enviou através de uma garrafa à deriva, a roupa de cama ocupava a maior parte. As embalagens de arroz contam-se pelos dedos, se eu tivesse comida suficiente. Lin Yue acreditava que os outros mestres das ilhas estariam, sem dúvida, dispostos a trocar vários recursos com ele por comida.
Enquanto pensava nisto, o vapor da tampa da panela tornava-se cada vez mais denso. Ele tirou-a de repente. Cada bago de arroz estava perfeitamente soltinho. A carne de frango estava tenra, e o aroma do estufado espalhou-se num instante. Lin Yue atirou logo com um pedaço de frango para a boca. Estava a ferver tanto que o fez suspirar de calor, até finalmente conseguir soltar as mãos para abrir os pauzinhos. A gordura cheirava maravilhosamente bem, e o suco da carne espalhava-se a cada dentada. Que delícia! Ele devorava tudo cheio de vontade, enquanto lambia a gordura das mãos, para não desperdiçar nem uma única gota. O arroz com frango estufado desapareceu num instante, com a boca insuportavelmente seca. Ele decidiu deitar a água mineral que lhe restava para dentro da tigela, e bebeu tudo de um trago, até os restos de gordura. Que satisfação profunda, e soltou um arroto de barriga cheia. Lin Yue guardou a embalagem de plástico com todo cuidado. E não foi por uma questão de higiene. O lixo ainda podia ser entregue ao cristal, transformando-se em fragmentos industriais sintéticos. Não o podia deitar fora de qualquer maneira. Foi exatamente nesse momento. Que, da floresta atrás de si, surgiu um farfalhar estranho. E não havia vento nenhum. Alguma coisa não bate certo. Lin Yue ficou logo em alerta. O som aproximava-se cada vez mais, e logo a seguir... estrondo pesado de algo a bater no chão fez tudo tremer. Ele apertou com força o seu cutelo. Com os nervos à flor da pele, pensou. Será que o cheiro da comida atraiu alguma fera? O coração deu-lhe um salto. Se for só um pequeno animal carnívoro? Se calhar ainda arranjo mais um bocado de carne para a panela. Mas e se for um predador de grande porte? Só me resta fugir, desde que não encontre uma alcateia. Ainda tenho alguma hipótese de lutar, graças aos atributos extra deste cutelo. Na pior das hipóteses posso sempre recuar para a zona do cristal, mas este barulho não parece nada o de um pequeno animal. De repente, um rugido bestial rasgou os ares. Um urso negro. As pupilas de Lin Yue dilataram-se em pânico. De trás dos arbustos, um urso negro com quase 2 metros de altura avançou contra ele. Tinha os olhos cravados na lancheira. Sem pensar 2 vezes. Lin Yue atirou a tigela vazia para bem longe. Vá, amigo. Pode ficar com isto para ti. No entanto, o urso desviou apenas ligeiramente o olhar. E no segundo seguinte. Aqueles olhos vermelhos como sangue fixaram-se de novo no Lin Yue. Bolas! Este urso vem atrás de mim. Lin Yue soltou um valente palavrão. Virou-se e desatou a correr. No segundo seguinte, o urso negro avançou a 4 patas, a correr desenfreadamente como um tanque a esmagar tudo. Estou lixado, estou mesmo lixado. Lin Yue voltou loucamente em direção ao cristal da base, mas a velocidade do urso negro era incrivelmente rápida, muito além do que ele tinha previsto. Lin Yue esquivava-se para a esquerda e para a direita, e o urso seguia-o como uma sombra. A distância diminuiu a pique. O urso negro até abriu um sorriso bizarro nos cantos da boca. Abrandou um bocadinho de movimento, estava claramente a brincar com ele. Lin Yue foi encurralado até ao fim da costa rochosa. Só lhe restava o mar nas costas. Pensas que sou fraco? Eu vou com tudo para cima de ti. Com o sangue a ferver, ergueu bem alto o cutelo. A sua postura pacata de estudante universitário desapareceu por completo. Neste momento, o que restava era uma garra implacável para o combate corpo a corpo. Nisso, surgiu de repente um aviso do sistema. Lin Yue pasmou e ao virar a cabeça vislumbrou nas ondas arrebentar na costa. Uma garrafa de vidro transparente, a flutuar com um brilho ofuscante. Lá dentro, viam-se ao de leve 3 armas em miniatura. Recolher! Lin Yue conteve o entusiasmo e deu a ordem sem hesitar. Num instante, um clarão branco e uma luz roxa piscaram ao mesmo tempo. Todos os mantimentos da garrafa caíram alinhados aos seus pés. Uma AK, uma Desert Eagle, caixas de munições, um kit de primeiros socorros e mais uma pilha de rações militares de combate. Estava lá tudo. O urso negro parou em alerta, com um ar desconfiado, mas o cheiro, a carne e o aperto da fome sobrepuseram-se, e num ápice ele voltou a atacar. Até o chão tremia com o peso da besta. Agora é a tua vez de entrar em desespero. Lin Yue sorriu com desprezo e atirou-se para cima da pilha de mantimentos. Lin Yue tirou a patilha de segurança e carregou a arma sem cerimônias. De frente para o cano da arma, o corpo do urso sentiu por instinto o aviso de perigo, mas a razão acabou por engolir o instinto. Era só uma caixinha de metal. Ele já tinha visto tantas. Que mal é que aquilo lhe podia fazer? Bang! O tiro soou como um trovão. A pata dianteira esquerda do urso abriu logo um buraco a deitar sangue por todo o lado. Não acertei no coração.
Lin Yue franziu o sobrolho, frustrado. Ele tinha feito pontaria a um ponto vital, mas quem diria que o animal se ia mexer tão depressa? Só acertou na pata. No entanto, ele não hesitou nem um segundo, e sacou de uma nova garrafa. Guardou logo os mantimentos todos lá dentro. Virou-se e desatou a correr rente ao chão a toda a pressa. Bang! Lin Yue mandou mais 2 tiros. Embora só um tenha acertado, foi em cheio na ferida aberta do urso. Com um tiro na pata esquerda, a besta soltou um rugido de dor. A velocidade do monstro caiu a pique. Lin Yue fugiu a 7 pés pelo caminho por onde tinha vindo. O objetivo era diretamente a base do cristal. Com a trincheira a protegê-lo, ele podia perfeitamente apoiar a AK, levantar a arma e puxar o gatilho. 5 balas voaram de rajada com toda a força, mas o urso negro também não tinha nascido ontem. Esquivou-se a 3 tiros por um fio, mas foi atingido de raspão no rosto. O olho esquerdo explodiu num jorro de sangue e o urso negro recuou ao uivar de dor. Com dores demais para voltar a atacar, ficou a olhar fixamente para o cano da arma nas mãos do Lin Yue. A recuar sem parar, desapareceu lentamente para o meio da floresta. O Lin Yue também baixou a arma devagar. E não foi por ter pena, muito menos por uma súbita crise de compaixão. Ele estava a fazer uma análise fria da situação. Com a força original deste urso negro, se ele absorvesse energia demoníaca esta noite e se transformasse num monstro, ia tornar-se pelo menos num bicho feroz de nível ferro negro de 3 estrelas ou superior. Mas agora, estava cheio de ferimentos. E o seu poder de combate caiu a pique. Matá-lo agora só ia render um bocado de carne de urso, que comparada com um belo frango guisado, não deve saber a grande coisa. Mais vale esperar até ao cair da noite e deixar que ele se transforme num monstro. Assim, sempre dá para farmar uns cristais mágicos. Por isso, o Lin Yue segurou a arma e deu um sorriso cínico. O urso negro, por sua vez, também não se atreveu a armar confusão. Ambos recuaram, mantendo um acordo silencioso. O caçador e a presa fizeram umas tréguas temporárias. Bem, chegou a altura de ver o que a minha irmã me mandou. O Lin Yue conteve a ansiedade. E foi abrir os mantimentos. Até conseguem enviar armas por correio. Será que esta logística está ligada diretamente ao país do dragão? Só de pensar nisso, senti um frio na barriga de nervosismo. Sem perder tempo a contar as armas e as munições uma a uma, o Lin Yue começou a revirar as coisas. Até que finalmente tirou de lá uma carta, para ser aberta pelo meu querido irmão, Lin Yue. A caligrafia bonita e delicada saltou-lhe logo à vista. Era, sem dúvida, a letra da irmã. Yue, não precisas de te preocupar com nada aí nesse outro mundo. Eu já consegui entrar em contato com o governo por ti, dizia a carta. O país do dragão é agora a tua maior base de apoio. Cada palavra que ele lia era como uma autêntica injeção de adrenalina a correr-lhe nas veias. O coração do Lin Yue encheu-se de uma alegria imensa. O comandante supremo da região militar da capital imperial, o general de 5 estrelas, Lei Zhengu, deu a sua garantia pessoal. O seu desempenho já tinha chamado a atenção de toda a nação. As autoridades decidiram entrar em campo e dar apoio direto, até mesmo estas armas e munições. Eram equipamentos no ativo, tirados diretamente dos veículos militares. Não havia ali nenhuma única peça com defeito. Todos estes recursos eram equipamentos de topo, iguaizinhos aos que os soldados da linha da frente do país do dragão estão a usar neste momento. E, além disso, as balas fornecidas eram todas de modelos normalizados, o que significa que, se vierem armas novas mais tarde, podem partilhar logo as mesmas munições. O espaço da garrafa à deriva já não ia voltar a ser desperdiçado com balas específicas. A linha industrial do país do dragão tinha finalmente implementado os padrões automáticos universais. Até mesmo a espingarda AK-1024 que ele recebeu já vinha equipada de origem com balas perfurantes. Sendo assim, que monstro desta ilha que ainda o conseguiria ameaçar? Talvez mais tarde ao enfrentar monstros de nível mais alto. Ele encontra inimigos com uma defesa absurda, mas agora na fase inicial do desafio do Senhor da Ilha. Bastavam-lhe estas armas de fogo para ser completamente invencível. No entanto, o que deixou o Lin Yue ainda mais eufórico do que o armamento foram apenas 2 novidades. Em primeiro lugar, os cristais de terra funcionavam perfeitamente no planeta azul. Com isto, podia deduzir-se que os recursos deste mundo paralelo podiam circular e ser trocados de forma recíproca com o mundo principal. Desse modo, ele já podia receber os apoios do Estado sem sentir qualquer peso na consciência. Agora, o Lin Yue e o país do dragão já estavam. É uma relação onde todos ganham. Mas quem diria que a maior alegria do Lin Yue ainda estava para vir. O país não só o valorizou a ele, como não se esqueceu da sua irmã. O Lei Zhengu destacou diretamente um pelotão inteiro da Companhia Fênix de Fogo para proteger a Lin Xixi. Assim sendo, por mais perigoso que seja tentar sobreviver neste outro mundo, o Lin Yue pôde finalmente deixar de se preocupar com a irmã e sentiu um tremendo alívio no coração. Ele guardou com muito cuidado a carta escrita pela Lin Xixi e respirou fundo. E continuou a vasculhar os mantimentos. De seguida,
O Lin Yue tirou 2 folhas de papel do monte. A primeira era um manual de instruções do equipamento. E a outra, surpreendentemente, era uma licença de porte de arma com autorização especial do Lei Zhenguo. O manual estava impecável e detalhado. Todo preenchido com técnicas de manuseamento e dicas de combate real ensinadas pessoalmente pelo Lei Zhenguo. Ele até lhe transmitiu toda a sua experiência de anos de serviço militar, sem esconder nada. Este nível de atenção era de um cuidado simplesmente imbatível. Voltando a olhar para aquela licença. Embora fosse apenas uma folha de papel sem qualquer carimbo, a assinatura original do Lei Zhenguo dava-lhe uma autoridade absoluta, e mais importante ainda. Tudo isto tinha sido tratado pessoalmente pela Lin Shishi. Cada pequeno detalhe representava imensa confiança e valorização. O Lin Yue ficou a olhar fixamente para sua foto tipo passe na licença, incapaz de se acalmar durante muito tempo. Ele murmurou, agora também já sou um homem com porte de arma. Com autorização especial concedida pelo próprio comandante em chefe da zona militar da capital. O sangue ferve nas veias de qualquer homem. Afinal, quem nunca sonhou em carregar armas de fogo ao ombro e correr para o campo de batalha? A honra e o orgulho explodiram-lhe no peito. O Lin Yue dobrou todos os documentos em papel com grande solenidade. E só depois virou o olhar para o resto dos mantimentos no chão. No entanto, nesse exato momento, as suas pupilas dilataram-se bruscamente. Caraças! Um clarão de luz roxa arrebentou à sua frente. Aquilo não era um sonho. À frente do Lin Yue estavam armas de fogo de topo, mais caixas inteiras de munições. Brilhavam tanto que até ofuscavam a vista. Mas quem diria? Num mundo de sobrevivência onde toda a gente apanha paus de madeira do chão. Ele começa logo o jogo com uma AK e munições de elite. Uma força de fogo capaz de rivalizar com o jogador mais forte à face da Terra. Logo a seguir, ele descobriu em choque que esta AK-1024 dava mais 77 de ataque e 70 de penetração de armadura. E podia ser usada logo de imediato, sem qualquer restrição de nível. Um carregador cheio levava 35 balas. Os carregadores secundários estavam no máximo e ainda havia 6 caixas de balas, compatíveis com toda a linha de espingardas e metralhadoras. Um total de 1.700 tiros, e todas elas de qualidade roxa. E o que era ainda mais surreal, a durabilidade estava no máximo. Dava para disparar até o fim do mundo. No entanto, as maravilhas não ficavam por ali. Armas roxas, com atributos de topo, eram simplesmente o sonho de qualquer jogador de sobrevivência. E por ironia do destino, o Lin Yue percebeu que enquanto os outros pulavam de alegria só por conseguir criar uma espada de pedra verde, ele começava logo com uma arma roxa, apanhada do chão como se não fosse nada, enquanto os outros precisavam de muita sorte para ter uma arma azul. Ele conseguia logo um conjunto roxo completo. E não era só isso. As palavras prata especial estavam ali, em grande destaque. Ele achou que aquilo era inacreditável e abriu logo as informações, para ver a descrição detalhada. E foi aí que surgiu a grande reviravolta. As armas de prata especial, afinal, tinham requisitos para serem usadas. Com condições adicionais, 4 slots de atributos vazios para equipares como quiseres. Nem é preciso pensar muito. No futuro, qualquer atributo de fogo, atributo de raio ou munição infinita. Nada disso é um sonho. E mais, o sistema diz claramente que podes combinar os atributos tu mesmo, podes jogar como bem entenderes. Em comparação a isto, os slots de atributos que os outros já trazem de origem nas armas roxas nem chegam para as encomendas. Ele mete logo as configurações ao máximo, não dando qualquer hipótese aos adversários. O coração de Lin Yue disparou. E não fica por aqui. Mais informações exclusivas reveladas. Estes atributos podem ser manipulados infinitamente. Encantamentos, até dá para colocar gemas, ficar com a configuração verdadeiramente no máximo, e arrasar todo o campo de batalha. No entanto, os atributos também têm a sua ciência. Se a combinação não fizer sentido, 1 mais 1 passa a ser menos. Mas as armas de fogo do País do Dragão nas mãos de Lin Yue não trazem conflitos de origem. Tudo depende das combinações que ele fizer depois, elevando a liberdade ao limite absoluto. Ele ainda nem tinha recuperado da surpresa, e a sua mente já estava a fantasiar com o futuro. Se eu colocar um encantamento de balas infinitas, adicionar um atributo de fogo, e juntar um poder especial de gelo e raio, como é que os outros vão sequer lutar contra mim? Com o apoio logístico de topo da indústria do País do Dragão, os recursos e o poder de fogo estão no máximo. O desafio de monstros desta noite está no papo. Neste momento. Ele olhou para o próximo suprimento. Desta vez, é um colete à prova de bala. E o mais alucinante ainda estava para vir. Os olhos de Lin Yue brilharam de imediato. Fato de combate da série Xuanwu, o mesmo modelo usado no desfile militar do Exército do Planeta Azul. Equipamento do mais alto nível. Quantas vezes ele já se tinha babado a olhar para isto na televisão. Agora, com ele vestido, parecia mesmo o escolhido. A seguir, o que mais irá acontecer neste desafio de monstros? Será que nesta jogada, ele vai conseguir limpar 10 de uma vez e tornar-se o dono da ilha? Assim que este colete aparece,
Lin Yue até fica arrepiado, armadura de escamas de dragão, bolsos multifuncionais, carregamento à energia solar, até dá para ligar a armas de energia. O principal é que dá mais 70 de defesa. E os ataques à distância ainda ganham um bônus extra de 30. A única coisa estranha é que isto é apenas de nível bronze. Será que neste mundo existe equipamento ainda mais brutal do que o fato de combate no ativo do país do dragão? Mas, agora mesmo, ele só pensava numa coisa: vestir aquilo imediatamente. Logo a seguir, usando o reflexo do cristal, com a Desert Eagle na mão fez umas poses para o ar. A sua aura de protagonista subiu ao máximo num instante. Na sua cabeça, só restava uma frase. Que estilo brutal! Mas as surpresas iam muito além disso. Reparou por acaso que os suprimentos que acompanhavam o colete também tinham aparecido. Um punhal tático roxo, com balas de emergência e mais 50 de ataque. Perfuração de armadura, sangramento, tem tudo e mais alguma coisa. Uma lanterna de alta intensidade, que cega os inimigos de imediato e ainda os paralisa. Um conjunto de 3 granadas roxas, com dano em área e capacidade para incapacitar equipamentos eletrônicos. Efeitos no máximo, e o mais absurdo vem a seguir. A bomba relógio sólida e portátil também é de nível prata púrpura, uma grande explosão num raio de 50 metros. Eliminar o boss num piscar de olhos não é um sonho, a brincar com a bomba de dano altíssimo na mão. O Lin Yue quase se riu do seu talento de poeta. Se ele não confiasse na qualidade dos produtos do país do dragão, neste momento, até teria atirado logo a bomba para bem longe. 20.000 pontos de dano. Aniquilação total na área central. Só pergunto se o urso negro demoníaco desta noite vai conseguir resistir a esta grande prenda? Mas, a falar a verdade, ele estava um bocado preocupado. E se o poder fosse tão grande que destruísse também os itens importantes? Entretanto, já tinha anoitecido. O coração do Lin Yue estava a bater a 1000 a hora, ele só queria começar a ação imediatamente. Mas, por ironia, o cristal mostrava uma contagem decrescente. Tinha de esperar. Ele conteve a expectativa, guardou a bomba no bolso lateral e virou-se para continuar a contar os mantimentos restantes. Desta vez, era o turno dos artigos médicos e das rações militares autoaquecidas. O equipamento médico também deveria ser o auge da indústria do país do dragão, certo? Cheio de esperança, ele abriu 2 estojos médicos camuflados. Só que o aviso do sistema deixou-o boquiaberto. Nível branco? Que grande desilusão. Foi um balde de água fria. Os estojos médicos eram, surpreendentemente, piores do que os mantimentos militares básicos. O sistema fez outra pergunta. O Lin Yue carregou em transformar, sem pensar muito. Um brilho verde surgiu, e os 2 estojos converteram-se instantaneamente num equipamento de topo. Um rolo de ligaduras e um frasco de pó branco apareceram nas suas mãos. Olhando bem para os atributos, a ligadura verde permitia-lhe recuperar 1000 pontos de vida em apenas 1 minuto. E com a poção de recuperação, curava instantaneamente 300 pontos de vida. Tratava inflamações e até venenos. Comparado com os estojos médicos do planeta azul, era como ter uma vida extra para ressuscitar, no próprio local. O Lin Yue percebeu tudo, embora o campo de provação dos deuses fosse muito realista, as regras pareciam mesmo as de um videojogo. O equipamento militar do país do dragão precisava de ser adaptado, senão até armas letais poderiam tornar-se num fardo inútil. A pensar nisso, ele começou a fazer contas de cabeça. Na próxima ronda se calhar devia pedir mais mantimentos médicos. A aprovação contra os monstros ainda não começou, por isso, o melhor era encher logo um inventário com provisões. Se todos os estojos médicos fossem como há pouco, convertidos em itens de cura destas, o Lin Yue ficava praticamente intocável. Que pena! Agora não era o momento certo. Sem perder tempo, ele arrumou as ligaduras e o pó medicinal na mochila. O Lin Yue murmurou para si mesmo. Esquece. Logo vejo quando for realmente preciso. Neste momento, só com este equipamento e o meu poder de ataque, os monstros normais nem sequer vão conseguir chegar perto de mim. O assunto da cura fica para depois. Rapidamente, o Lin Yue olhou para aquela pilha de caixas de metal no chão. Eram umas 200 rações militares muito bem empilhadas. Ele agarrou numa caixa à sorte. As palavras carne de porco estufada na tampa deixaram-no logo com água na boca. Assim que ele abriu, um aroma delicioso invadiu-lhe o nariz. A pele estava macia e a carne super tenra. Muito superior às refeições autoaquecidas que a sua irmã tinha comprado no shopping. Um autêntico arraso. Quer fosse na nutrição ou no sabor, as rações militares vulgares do mercado não chegavam nem aos calcanhares desta. Para além disso, os atributos desta ração militar eram do outro mundo. Bronze, ração militar de arroz com carne de porco estufada, azul. Numa só dentada, o nível de fome recupera 50 pontos. Tenho de admitir, a mecânica de sobrevivência deste mundo insular parece mesmo a de um jogo. Além do nível de fome, também há o nível de sede. E o nível de saúde.
Todas estas regras estão bem escondidas nas profundezas do sistema. O aviso vermelho só aparece quando já não aguentas mais. Ele verificou casualmente mais umas quantas caixas. Embora os sabores sejam diferentes, o efeito vai dar exatamente ao mesmo. O Lin Yue não conseguiu evitar acenar com a cabeça. Que maravilha de material! Quase que desatava a devorar tudo outra vez. Mas, ao lembrar-se de que tinha acabado de comer, e de toda aquela chatice que passou na praia a bocado, engoliu em seco. Decidiu arrumar as rações novamente. 200 rações militares. Mesmo a comer à vontade, dão perfeitamente para um mês. O Lin Yue fez umas contas de cabeça. Aconteça o que acontecer, já não tem de ter dores de cabeça com a comida. Mesmo que mande abaixo as 3 refeições por dia. E, em relação à questão da água, o Lin Yue sentia-se ainda mais confiante. Assim que o cristal subir para o nível 2, a planta do purificador de água é desbloqueada. Ele abriu o menu de melhoria. O aviso do sistema saltou-lhe à vista. Cristais mágicos, outra vez. O Lin Yue franziu ligeiramente o sobrolho. Ainda não tinha nem sequer um consigo. No entanto, ele logo chegou a uma conclusão. Não precisava de esperar pela caçada aos monstros desta noite para arranjar o primeiro lote de cristais mágicos. Podia perfeitamente usar estas velhas refeições de aquecimento automático para fazer umas trocas. Neste momento, muitos sobreviventes já devem estar a morrer de fome. Vão de certeza lutar por isto. Ao pensar nisto, o Lin Yue Singadong perdeu um segundo e entrou diretamente no canal de sobrevivência. Número de pessoas no canal, 760 de um total de 1000. Ultimamente não tem morrido tanta gente, parece que o pessoal já se começou a adaptar. Mas ele ainda tinha suas dúvidas. Será que estes que sobreviveram também já encontraram uma forma estável de arranjar comida? Apressou-se a percorrer o bate-papo. Wang Wu disse, chefes, deem-me aí qualquer coisa para comer, vá lá. A ilha só tem pedras. Estou com tanta fome, que já comi a terra. Ao ver que aquela cara conhecida, Wang Wu, ainda andava por lá, o Lin Yue suspirou com algum alívio. Neste momento no canal continuavam a aparecer grupos inteiros de sobreviventes a queixarem-se da vida. Pão de ferro negro, ou uns quantos frutos silvestres da ilha. Matar a fome e o frio ainda não passa de uma ilusão. Sendo assim, as suas rações militares seriam sem sombra de dúvida artigos muito procurados. E, mais importante ainda, o Lin Yue deparou-se com uma nova pista. O Renan disse, pessoal, aconselho-vos a não usarem demasiados cristais mágicos que caírem dos monstros hoje à noite. O ideal é pararem depois de passarem para a primeira classe. O Wang Wu respondeu, os graúdos já se andam a queixar dos cristais mágicos. E nós só queremos, arranjar o que comer. O Renan disse. O problema é a carne das bestas mágicas. Não a podem comer à toa. Se vos subir muita energia mágica à cabeça, é muito provável darem em loucos e transformarem-se em monstros. Logo a seguir, o Renan atirou um cartão diretamente para o meio da conversa. Ferro negro, cristal mágico de atributo água. O ecrã mostrava que a qualidade do cristal mágico era média. Na descrição estava escrito, cai, após eliminar um monstro de atributo água. Mas, antes de ser purificado, tem peso 0, e dá entre 1 a 3 pontos de atributo de forma aleatória. Lin Yue deu uma vista de olhos na tabela de classificação. O Renan estava apenas em 7º lugar. Nunca ter dependido de cristais mágicos para evoluir, provava claramente o que ele tinha dito. O Renan continuou. Mas não precisam de se preocupar com a melhoria do cristal. Um cristal de nível 1 purifica 1 por dia, enquanto um de nível 2 consegue purificar 10. Pelos vistos, será que o Renan já melhorou o cristal dele para o nível 2 antecipadamente? Assim que esta suspeita lhe passou pela cabeça, o Lin Yue abriu imediatamente o chat privado. Enviou um pedido de amizade e foi o primeiro a falar. Olá, tenho alguma comida a mais comigo? Tens cristais mágicos a sobrar por aí? Podemos fazer uma troca? Assim que a mensagem foi enviada, foi aceite numa questão de segundos. Do outro lado, o Renan respondeu de imediato, com um tom de grande surpresa. A sério, eu nem me atrevo a tocar naquilo. As rações que tenho no meu baú estão contadas. Mas a carne que os monstros deixam cair, eu não me atrevo a tocar, assim que ele disse isto. O Lin Yue traçou logo o perfil do Renan na sua cabeça, a inteligência dele devia andar ali ao nível de um mero universitário. Ingênuo até dizer chega. Mesmo que fossem os 10 melhores donos de ilhas, na maioria das vezes, tentariam esconder os seus pontos fracos. Mas o Renan expôs logo as suas necessidades sem qualquer filtro. Isso deu ao Lin Yue uma margem enorme para regatear o preço. Mesmo que ele quisesse trocar pão por cristais mágicos. O Renan provavelmente aceitaria. Mas o Lin Yue não estava a pensar em enganá-lo. Por isso fez-lhe uma oferta direta, uma porção de comida. Ponto por um cristal mágico. Podes mandar todos os que tiveres. Estás a falar a sério? Eu ainda tenho 5 comigo. Se te der todos, não vai ser demais? Consegues mesmo ficar com eles? 5 cristais mágicos, para ainda lhe sobrarem tantos a esta altura.
Parece que o progresso dos outros sobreviventes não está assim tão à frente do meu. Podes mandar o pedido. O Renan enviou o pedido de troca de forma rápida e sem hesitar. O Lin Yue tirou 5 caixas de arroz aquecido. Ainda lhe sobravam 19. Com um clarão repentino, as rações militares transformaram-se em 5 cristais mágicos azul marinho. 2 de qualidade média, 1 de qualidade normal. 1 de qualidade inferior e ainda 1 de excelente qualidade. No meio do entusiasmo, o Renan não resistiu a perguntar. Fogo, é mesmo arroz aquecido? Isto não saiu de um baú, pois não? O Lin Yue não estava com paciência para explicar. Apenas lhe deu uma resposta curta. O Renan disse, todo contente. Tu tens uma sorte dos diabos. Isto vale imenso. Eu a pensar que ia ser só pão e afinal até me dás uma refeição a sério. É melhor devolver-te 2 caixas. Este rapaz estava mesmo esfomeado. O Lin Yue não conseguiu conter o riso. E respondeu-lhe, não faz mal. As tuas informações valem bem isso. O Renan continuou a conversa. Na verdade, toda a gente já sabe mais ou menos dessas coisas. Eu também pensei, já que somos todos compatriotas, mais vale, ajudamo-nos uns aos outros. Mas a sério, deixe-me devolver-te 2 caixas. O Lin Yue acenou com a cabeça. O Renan até que era um tipo muito leal, a tentar sobreviver no outro mundo e ainda pensa em ajudar o próximo. Se achas mesmo que estás a ficar a perder? Por que não me dás antes mais algumas informações? O Lin Yue escreveu. Não precisas de devolver a comida, se quiseres mesmo compensar-me. Podes contar-me mais alguns segredos deste mundo das ilhas? O Renan. Com certeza, mestre da sorte. Para além do que dizem no canal, há mais 2 coisas que de certeza te vão dar jeito. A qualidade dos cristais mágicos que caem está ligada ao nível de estrelas dos monstros. Para melhorar o cristal, só podes usar os de qualidade normal ou superior. Os de qualidade inferior não servem. Segundo, quando o cristal sobe para o nível 2, o raio de proteção aumenta para 5 metros. E ainda podes mudá-lo de sítio uma vez. O ideal é escolheres um bom lugar, bem espaçoso, para colocar o cristal. Senão, a energia demoníaca lá fora é demasiado forte. Olha para mim, as minhas sementes já morreram todas. Agora percebo tudo. Não admira que o Renan esteja sem comida. Afinal, a plantação dele foi um fracasso total. Lin Yue. Recebido. Em relação à recolha de informações, se souberes de mais alguma coisa, avisa-me. E também podemos trocar cristais mágicos sempre que quiseres. Renan. Muito obrigado, chefe. Fechar chat privado. O Lin Yue levou o cristal mágico que acabou de conseguir até o cristal principal. A barra de progresso chegou a 4 em 10. Só lhe resta um cristal mágico de qualidade inferior nas mãos. Será que o devia usar para aumentar os atributos? O Lin Yue olhou para o cristal de fraca qualidade. Indeciso. Afinal, um cristal inferior só consegue aumentar de 0 a 1 ponto nos atributos. Se não aumentar, é um desperdício. E mesmo que aumente, fica com energia demoníaca. Neste momento, ele já tem armas e equipamento. Aumentar os atributos já não é uma urgência, em vez de arriscar. Mais vale não o fazer. Quem diria que o Renan não era o único tipo durão? O Lin Yue pensou para consigo. Tinha de garantir que todos os cristais mágicos que absorvesse estivessem purificados. Então, com firmeza, ele colocou aquele último cristal inferior em cima do cristal principal. Entretanto, falta apenas 1 hora para o teste das bestas demoníacas. Aproveitando o tempo de purificação do cristal, o Lin Yue abriu o chat. O resultado foi uma explosão de inveja. O canal inteiro estava a morrer de inveja do Renan. Caçar demônios parece tão fácil como colher batatas. Zankai. Chefe, não abuses. Nós estamos completamente nas lonas. Já me dava por feliz se tivesse um bocadinho de carne de demônio para comer. Quem diria que ainda ia haver alguém a oferecer carne de besta, sem risco de contaminação demoníaca. Um cristal mágico por uma porção. Só aceito qualidade normal ou superior. O chat rebentou numa questão de segundos. Wang Wu. A mesmo mal tá vender comida. Pera aí por mim. Vou já mergulhar no mar para apanhar cristais e trocar por refeições. Genkikai. Por que é que os cristais inferiores não dão? Eu tenho cristais excelentes. Dá para trocar por mais uma porção? A resposta do Lin Yue foi curta e grossa. Não há cá porquês. Qualidade normal ou superior.